Começa agora a Rádio Sete Peles, o podcast de horror dos Super Amigos. Sim, começando mais um Rádio Sete Peles, o podcast de terror dos Super Amigos. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! E estamos também com o André Kaoro, o Moonrunner. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. E nesse clima extremamente natalino, vamos falar de Black Christmas. Também conhecido no Brasil como Noite do Terror. Noite do Terror, Natal Negro. Mas acho que o mais conhecido, pelo menos é o que tá no meu DVD, tá como Noite do Terror, então. Acho Que não que é. o oficial dos dias de hoje, pelo menos. É um filme que mal tem título em inglês também, o pessoal erra tudo. Eu consigo imaginar que a pessoa que deu esse nome na época deve ter feito isso na semana de Natal, trabalhando com muito ânimo. Chegou. Então, é curioso, porque o Halloween no Brasil chama Halloween a Noite do Terror. É. E esse filme chama Noite do Terror, sendo que Halloween, dado momento, quase foi não uma continuação, mas o embrião veio do John Carpenter falando com Bob Clark sobre o que seria uma continuação de Black Christmas. Então, não sei se tipo o Halloween veio pro Brasil antes, tá ligado? E aí quando lançaram esse, eles pegaram e só meteram o mesmo título sem o Halloween, não sei. Ó, é fato que o Black Christmas não chegou aqui depois da Hora do Pesadelo, né? Porque senão seria a Hora da Noite do Terror. Será que existe algum filme com o nome A Hora do Terror? Cara, eu acho que se não tem, a gente tem que fazer rapidão. Pois é. Terror. Tem já. Tem. Já tem o 2, porra. Porra, não. Eu pensei que era a Hora do Espanto por causa da capa, mas não. Que filme é esse? É a Hora do Terror. A Hora do Terror, eu não acho no IMDb com esse nome, viu? Deixa eu ver, a Hora do Terror. 1º de novembro de 1985. É, mas qual é o título original dele? Vou descobrir agora. Mas assim, a gente tá aqui pra página do falar Wikipedia. da De Night Hour. Desculpa, gente. Noite do Terror, ou Black Christmas. Filme de 74, um dos filmes mais importantes e menos aclamados do gênero. Ele é o slasher. filme mais importante. Eu acho que a gente nunca entrou pro off-topic tão rápido numa história do podcast. Mas sim, concordo, Johnny. O Black Christmas é o filme mais importante pros slashers, mesmo ele não sendo um slasher. Ele não é um slasher? Ele é um slasher. Não, ele não é um slasher. Ele não é. Eu acho que ele é um proto-slasher, mas é aquele negócio, né? Aquela discussão que sempre vai voltando, né? Ele é um dos filmes que inspiraram o movimento slasher, mas eu também não acho que ele, assim como Massacre da Serra Elétrica, que saiu no mesmo ano, né? Algumas pessoas botam ele como slasher, ele, pra mim, claramente não é. Não Né? é. É Nem, mais do que o não Black Christmas. Sei lá, e vai voltando até Peeping Tom. É que assim, existe uma questão de muitos acadêmicos aí que estudam cinema de horror que fizeram material a respeito dos slashers, né, no final da década de 80, começo dos anos 90, principalmente esse período, e também a produção sobre pensar filme de terror no final dos anos 70, final 70, começo de 80, de falar que os filmes mais influentes foram Psicose, né, e o Massacre da Serra Elétrica para fazer os slashers. Só que quando isso aconteceu, foi dado como verdadeiro, só que agora, no ano que a gente tá, de 2015 para cá, existem estudos que mostram que não, que o Black Christmas é o mais importante. Principalmente... Talvez o Baby Blood também, né? O Black Christmas ele é o mais importante num ponto de vista de produção, cara, porque ele foi o filme que chamou a atenção, mesmo sendo um fracasso, para os produtores conseguirem apostar no modelo dele. Foi daí que veio o Halloween e depois o impacto que teve. Então, é por isso que eu não gosto assim de chamar ele de slasher, né? Porque ele não, na minha concepção ele não é, e também eu não gosto de chamar a sobrevivente final de Final Girl, né? Até por ter sido um filme que foi totalmente esquecido na hora da produção da teoria da Final Girl. Tá, mas vamos lá, o que você acha que esse filme tem que descaracteriza ele como slasher?
O que descaracteriza como slasher? Primeiro que Personagens bem escritos. ele não tem um assassino. Não, ele tem um assassino. Ele tem. Mas ele não tem a figura do assassino, por exemplo. Pra mim tem, é bem clara. Não, isso ele tem. Não tem um antagonista que você consegue visualizar, por exemplo, né? Todas as cenas estão em primeira pessoa, né? Você até vê ele mora pela beirada da porta, é uma porta que dá pra ver parte do rosto dele. Mas pensa na Laurie, pensa na Você não tem um assassino sobrevivente mascarado. Você não tem alguém pra confrontar ela, sabe? Ele não segue muito bem uma fórmula assim do slasher, né? Mas ele foi importante, sim, porque ele é um filme desses de stalkers, né? Ele popularizou, né? Popularizou não, né? Ele foi um filme que fez muito bem o lance da câmera POV, né? Que é outra coisa que acho que parece que o Pippington foi o primeiro a fazer, mas ele fez isso muito bem e, obviamente, né? Foi masterizado pelo Halloween depois, né? Eu adoro que assim, né? Tem todo esse conhecimento comum aí sobre slashers, né? De a virgem não morre, e nesse filme a primeira a morrer é a virgem. Isso é uma coisa que depõe muito a favor desse filme, que é como ele é um proto-slasher, ele não precisa se prender nos clichês do slasher, né? Tipo, ele não tá seguindo uma fórmula. Então eu acho isso é o grande ponto positivo desse filme. Ele é um filme muito tenso, né? E assim, a gente sempre abre comentando como cada um conheceu esse filme. Esse é um filme que eu conheci por causa do vídeo do Bonatti no Backtracker. Sério? Eu pensei que você já tinha visto naquela época. Não, eu fui assistir depois do seu vídeo. Olha aí. Eu acho. Eu não lembro se eu assisti depois do seu vídeo ou se o seu vídeo me motivou a ver o filme antes para ver o seu vídeo. Mas o motivador foi o seu vídeo lá no Backtracker. Olha aí, que louco. Eu fiz alguém fazer alguma coisa na vida. E na época que eu assisti, eu gostei muito dele, assim, muito mesmo. Porque, assim, falando um pouco sobre o que é Black Christmas, né? Depois a gente entra em mais detalhes. Ele é esse filme natalino onde você tem os assassinatos acontecendo numa fraternidade, né? Você vai vendo as garotas dessa fraternidade sendo mortas uma a uma, então é uma fórmula muito parecida com a do slasher. E só que ele faz tudo isso antes de existir os slashers. Então, como ele não está se prendendo numa fórmula, ele acaba sendo muito interessante da forma que ele faz algumas coisas. E eu acho que isso foi o que me marcou muito quando eu assisti nessa época aí. Você lembra que ano que você fez esse vídeo, Bonatti? Tipo, mais ou menos? Tipo 2016, 17, sei lá. Não, acho que foi depois, deixa eu ver. Backtracker. Eu acho que deve ter sido lá pra 19, 20 já. Aqui, o vídeo tem 3 anos só. Nossa! Deixa eu clicar nele. Eu não vou assistir porque eu vou morrer se eu assistir esse vídeo. Deve ser horroroso, mas ele não fala a data exata? 23 de dezembro de 2019. Ele foi um vídeo que foi um negócio que eu fiz pré-pandemia. Eu queria provar pra mim que eu conseguia fazer um vídeo em um dia. Então eu revi esse filme, escrevi o roteiro, gravei o vídeo e lancei ele em um dia. E quando eu provei isso pra mim mesmo, eu nunca mais fiz nada. Aí, viu? tá provado, você não precisa fazer. Eu falei, pô, se eu conseguir fazer isso, quer dizer que eu consigo manter um conteúdo de vídeo. E talvez eu conseguisse, mas assim, eu acho que ele é um vídeo muito ruim, tá? Que é aquele vídeo que eu basicamente narro o filme. Então, eu acho um vídeo horrível, mas né, o aprendizado da vida. No The Backtracker, né, ele tem 1.800 visualizações e um comentário aqui do @Cultura Espaciais. Finalmente, alguém falando sobre esse filme. Infelizmente, muito subestimado. Halloween chupou muito. Chupou Nossa, tem um mesmo. monte de comentário nesse vídeo que eu nunca vi. Então, esse é um massacre Um da Serra comentário de Elétrica. 5 meses atrás. Esse é um dos vídeos mais vistos lá no canal. Olha aí. Ele. Assim. Por isso que o cara morreu, né? As pessoas viram esse vídeo e cancelaram ele. Não, então, assim, se a gente tivesse seguido com a ideia de fazer vídeos naquele canal, vídeo reviews,
eu acho que a gente já tem um alcance bem maior. O vídeo Ah, de. Vocês que estão com o YouTube aberto aí, dá uma olhada quantos views tem o vídeo de Drácula é o Rocky mais Horror. visto. Ah, tá. O de Drácula. O de Tem Rock Horror é o 14 segundo. mil. O de Drácula tem 14 mil, o de Rock Horror tem 5,4 mil. Caramba, 14 mil de Drácula, hein? Ó, Caramba. existe uma demanda aí pra falar de filme de terror nesse canal, hein? Rapaz, Então, cara, é que assim, o problema de fazer vídeo é é que que dá fazer. muito trabalho. Eu não sei editar, eu sou muito Não, ruim com a isso. parte de edição, de tudo. É que assim, tem essa questão também da edição, né? Tipo, a gente foi meio foda-se lá e lançou a imagem do filme e tal. Só que isso aí é o cenário pra. É porque assim, né? Se a gente fizesse vídeo, não ia ser buscando monetização nem viver disso. Uhum. Mas assim, você bota uma imagem Você coloca a cena do filme no vídeo, já era, assim. Todo o seu dinheiro vai pro estúdio, o pior. É, tudo bem. Mas enfim, continuando o papo, eu não lembro exatamente em que ano eu conheci esse filme, mas não é um filme que eu conheço há tanto tempo assim. Eu devo ter conhecido ele lá para, sei lá, 2016, 17, numa época que eu comecei a me aprofundar mais aí atrás de slashers, né, que eu não conhecia, né, que eu tinha cansado de ver os que eu via sempre, rever eles e tudo mais. E, sei lá, na internet ajuda muito nisso, né? Comecei a conhecer obras mais famosos e eu sempre via, tipo, o assunto se remetendo a filmes como o Black Christmas, o Alice Sweet Alice, né, que são filmes Uhum. que todos são muito influentes para o gênero slasher, né, e aí eu acabei vendo ele e, cara, assim, eu acho que ele é a surpresa para muita gente, tipo, principalmente quem vê muito slasher, por mais que ele seja pré-slasher, acho que isso torna ele mais impressionante quando você conhece muito do gênero e vai para um filme como esse, porque você vai esperando algo mais tradicional e a gente tem aqui, tipo, um filme que, pra mim, assim, ele não é só um filme de terror bom, seja slasher ou não. Pra mim, ele é um filme maravilhoso, assim, super. é, Ele merecia muito mais crédito. Tipo, ele foi um fiasco inicial, né? Mas ele se pagou. Eu vi já, tipo, números, assim, se fosse atualizar os números dele de relançamentos e tudo mais. Ainda na época, ele fez coisas mais ou menos de 6 vezes o orçamento dele. Uhum. Depois que ele foi relançado nos Estados Unidos, que ele foi lançado a primeira vez com o título Silent Night, alguma coisa. Silent Night, acho que Evil Evil Night, eu acho. Night. Isso. E que não é para confundir com a franquia Silent Night Dead Night, né? Ah, e eles lançaram com esse nome porque era 74 e Black Christmas parecia ser um filme de Natal de Black Exploitation. Produção hollywoodiana é genial. Mas, assim, eu acho que o meu sentimento foi parecido com o do Johnny, assim, de uma surpresa inacreditável, assim, tipo, como esse filme ele é tenso, ele é bem feito e ao mesmo tempo ele é divertido, né? Porque acho que é interessante ver que ele é um filme de terror feito por um diretor que não foi se especializar em terror. Foi o último Uhum. filme de terror do Bob Clark, né? A gente depois vai falar um pouquinho mais dele, né? E você vê coisas diferentes desse diretor, né? Sendo trabalhadas nesse gênero, né? É por isso que, mesmo no lançamento, ele não ter tido feito o sucesso comercial, né, que se espera, ele foi um sucesso acadêmico, vamos dizer assim, né? Ele foi a porta de entrada para muito diretor ir para frente, né? Como a gente já disse aqui, o próprio John Carpenter, ele adorava esse filme, falou com o próprio Bob Clark, que a ideia de Halloween veio dele virar para o Bob Clark e falar: Oi, se fosse fazer um Black Christmas 2, hein? O Bob Clark falou para ele: Eu não vou fazer filme de terror de novo. Não tenho. Aí ele falou, mas e se fosse? Qual seria o roteiro? Aí ele fala que o cara falou pra ele eu ia fazer que o Billy foi preso de alguma forma após o primeiro filme e no segundo filme ele ia fugir. É o embrião de Halloween, essa é a ideia. E Exatamente. stalkear a outra galera. É o embrião de Halloween. Total. Ele... Eu conheci o filme muito por encontrar também listas de filmes de terror que você nunca viu, sabe? Principalmente slashers obscuros, tal. Essas listas que acabam enfiando diálogo no meio, tal, né? Uhum. Mas foi interessante porque Sim. ele chama muita atenção por ter o nome de Christmas, né? Se você gosta de slasher, você sabe que se o slasher tem um nome de data comemorativa, assim, feriado, vai ser um E bom ele foi filme pra você primeiro. ver, né? E ele foi primeiro, né? Exatamente, olha aí, mais uma influência que teve aí no E... Halloween em si, né? E ele é um filme muito importante, como o Bonatti falou, de forma acadêmica, ele é muito importante para a indústria, porque ele é um filme canadense, ele não é um filme dos Estados Unidos.
Ele foi feito O filme muito, tenta esconder isso. ele foi feito muito para o Canadá conseguir alavancar a indústria de filmes dele, que é uma indústria muito nova, né? E, e eles tentaram fazer de uma forma em que aquela Motion Picture Association of America, né, ficasse interessada em comprar o filme, porque era a única forma deles conseguirem se pagar rapidamente, né, antes dos empréstimos que eles pegaram, estourar, né, os empréstimos com os órgãos que fomentavam o cinema no Canadá, por exemplo. E ele foi feito meio que um laboratório para pegar uma audiência jovem, né, de homens e mulheres. Ele foi pensado para ser aquele date movie, sabe? Você leva a menina, é um filme de terror, ela vai ficar mais mais perto de você, né? Todo aquele clima. E então ele é muito interessante o porquê que ele colocou um filme de terror onde os jovens, né, eles estão sendo as vítimas do assassino, né? Porque você não tem filme assim. Você pode falar o Massacre da Serra Elétrica, mas eu não acho que aquele pessoal da Kombi, eles são joviais quanto o pessoal do Black Christmas, né? O pessoal do Black Christmas, eu acho que eles são muito mais joviais, né? O pessoal do Massacre da Serra Elétrica, eles me lembram muito mais um adulto dos anos 70, sabe? E aqui eu consigo ver mais um Não sei se é um adolescente. adulto. Eu não concordo muito, não. É uma galera querendo ir pra Woodstock. Eles não Assim, estão indo para Woodstock, cara. não Você é no está remake. confundindo com o remake. É verdade, é no remake. Olha No aí. primeiro eles estão só viajando. Eles vão Então, pra aquela casa. Mas eu eles não não, acho que eles parecem adultos, não. Eles parecem até mais infantis do que deveriam ser. eles não têm tempo para se divertir, por exemplo, né? É. E aqui no Black Christmas você encontra esse tempo aí, né? E com personagens maravilhosos, né? Eu acho que ele me dá o mesmo sentimento que eu tenho com Ginger Snaps, né? Alguns personagens morrem e eu fico meio triste porque eu não vou saber mais para onde que vai a história da pessoa, sabe? E eu acho que esse é um dos trunfos do filme, né? Ele ter personagens tão interessantes que você começa a ficar meio receoso quando um ou outro vai morrendo. Até os mais caricatos, porra. A House Mother lá, que esconde birita até dentro do livro, Nossa, que personagem incrível. é inspirada na tia do diretor. Ele fala. É maravilhoso, cara. Mesmo quando ela morre, eu fico triste, cara. E foi isso. Foi uma surpresa muito boa descobrir esse filme. E o remake de 2006 e o remake de 2019 eu fui ver agora, né? Não tinha parado pra ver. O remake de 2006 eu fui assistir essa semana e eu tava com preguiça de baixar a torrent. Eu assisti uma versão upada no YouTube a 360p. Não tá nem 420p, cara. Tá horroroso. Mas assisti e eu não sabia se eu tava perdido naquele filme porque a qualidade de imagem era muito ruim ou porque ele era muito mal dirigido, mas provavelmente é por causa dos dois. Acho que depois a gente fala um pouquinho mais dos remakes, mas vai ter engraçado que normalmente quando a gente grava esses podcasts, eu costumo ver na ordem de lançamento, né? Mas como eu vi o original tantas vezes já, eu decidi inverter um pouco. Eu vi o de 2006, depois o de 2019 e deixei o original por último. E foi legal, foi muito legal, porque enquanto eu via aqueles dois, eu ia tentando ver mais ou menos onde eles tentavam homenagear e eu pegar coisa do original. Né? No de 2019, basicamente nada. E aí quando eu fui pro 2019, é tipo, uau, é um filme bom, né? Tipo, que alívio ver um filme bom de novo. E aí foi legal conseguir juntar algumas O coisas. de 2019 é bom, então? Não, o de 74, quando eu fui pro de Ah, 74. tá. Por último, nossa, como é bom. O de 2019, a gente fala sobre ele depois. Eu não assisti o de 2019. Não, nem vê. Desculpa, você viu o de 2006 em qual qualidade? Você falou 360? 360p. Eu não, vi Johnny, né? Do Ray Hip. Então, Johnny, quando você for ver o 2019, tenta achar uma cópia em 144p. Já pra ficar bem alinhado. Assim, se eu fosse assistir ele, eu ia conseguir ver em HD, porque ele tá disponível para aluguel no YouTube. Não, acha alguma versão em PowerPoint, alguma coisa assim, que aí vai estar na expectativa. Mas, vamos falar então do de 74. Ele é um filme que ele já começa mostrando a que veio, né? Ele começa com esse assassino misterioso invadindo a casa
E a gente vê ele entrando na casa e indo até o sótão dela, né? Num momento que o pessoal tá vacilando ali, comemorando Natal, saindo, enfim, ele consegue achar uma oportunidade e ele se esconde no sótão. O que, numa direção mais convencional, eu imaginaria que esse seria o plot twist do filme. O assassino tá dentro da casa o tempo inteiro, sei lá. Fazer alguma coisa Esse é o plot twist pros personagens, né? Isso que é legal. Não pra gente. A gente sabe o tempo todo onde ele tá. Uhum. E isso torna tudo mais legal, assim, quer dizer, eu acho que é o grande trunfo desse filme, porque as meninas estão todas na casa, muitas das vezes elas ficam sozinhas na casa com o assassino, né, tipo uma ou duas tá sozinha ali com o assassino, e ninguém sabe, e assim, elas levam um tempo pra saber que tem alguém matando, né, tipo, elas levam muito tempo pra saber que as meninas que estão sumindo estão morrendo de fato, né? Basicamente só no final. Eu acho que, assim, na verdade, eles só descobrem 2 corpos. Se você for pensar, os personagens terminam o filme sabendo apenas de 2 corpos. O resto, ninguém encontra. Uhum. Então, ele tem um suspense muito foda de ter essa questão revelada pra gente, né? A gente sabe que o assassino tá na casa, os personagens não. E toda hora que um fica sozinho, você começa a temer pela vida dele, né? Então, ele é o oposto de, tipo, onde tá o assassino, porque pra gente, assim, é um filme interessante assistir, porque a gente tá vendo todo mundo andar em círculo, tipo, na direção errada. Sim. Uhum. Né? E isso torna ele muito tenso. Tá todo mundo, tipo, não é isso, caralho, para! Né? E eu acho que isso é um mérito incrível do filme, fazer ele funcionar com a audiência sabendo o que tá acontecendo, mais do que os personagens, e de uma forma que os personagens parecem burros. Na verdade, eles. Tipo, até a polícia tá sendo. Tirando um personagem ou outro, mas, tipo, o sargento lá, ele tá sendo competente dentro do que ele pode fazer. Uhum. Ele tá sendo competente dentro de quem ele tá desconfiando, porque o personagem dá motivo pra isso, saca? Então, é pior ainda quando você vê as pessoas aparentemente não fazendo nada de errado, mas indo pra um caminho completamente errado. Eu acho que é muito foda isso. E eu acho que uma coisa muito legal do filme é que, cara, mais da metade dele ele gira muito em torno da investigação do desaparecimento da primeira vítima. Né? Porque Da Claire. Da Claire. A Claire é essa menina, a nerdinha, né, do grupo. Ela não tá afim das festas todas, de bebedeira, de curtir. Ela quer ir pro quarto dela, porque no outro dia ela vai encontrar o pai dela e vai passar o Natal. É um momento onde todo mundo sai ali das casas da sororidade ali, né, das repúblicas ali daquela universidade e vai passar com a família, né? Tanto que no começo tem uns personagens lá que simplesmente desaparecem depois, né? Porque eles vão embora. Sim. E aí é uma casa bem grandona, né? E fica acho que uns 6 personagens apenas. 6, 5 personagens. Só um corte aqui, Johnny. Seu áudio, ele tá, tipo, às vezes aumentando e abaixando. Eu não sei se pode ser só na gravação, tá? Só no Discord, quer dizer. Mas ele tá, às vezes parece que sua voz fica mais abafada e aí depois ela volta ao normal. Pode ser só no Discord, pode ser que seja só aqui. Mas eu não tenho certeza. É o tipo de coisa que a gente vai descobrir só quando esse podcast virar um podcast. Se tiver alguém aí assistindo online e estiver sentindo isso, dá um toque, por favor, gente. Mas enfim, bom, só para dar um disclaimer aqui para quem está ouvindo o podcast, eu troquei de PC recentemente, né, semana passada, e eu tive que reinstalar tudo, então algumas coisas podem não estar ideais aqui na configuração. Mas enfim, e o lance do filme se sustentar muito em relação à investigação do desaparecimento da Claire, ele gera muitas situações que é o tipo de coisa que de repente a gente não vê em slasher tradicional, né? Onde está todo mundo mega isolado de tudo, não existe uma vida fora daqueles personagens que a gente está vendo morrer, né? Tipo, aqui a gente tem o pessoal, inclusive, fazendo um grupo de busca para varrer toda a região ali, o bairro, né?
onde ficam as repúblicas. E a gente, inclusive, descobre que o assassino matou mais gente além das personagens que a gente tá vendo, né? Tipo, tem o caso de uma adolescente que foi assassinada por ele, que é descoberta enquanto tem esses grupos de busca da cidade indo atrás da Claire, né? Exatamente. E esse aspecto que ele é legal, né? Ele até lembra um pouquinho de Diallo, né? Tem Diallo que a gente assiste que se passa numa cidade grande, né? Existem mortes espaçadas, mas os personagens não estão isolados por um motivo, né? Aqui o isolamento ele é dado pela data festiva, tal, mas mesmo assim eles ainda têm contato com a polícia, né? E contato até com outros colegas, né? Tem o namorado da Claire, o namorado da Jess, né, que é importante, que é o ator que fez o Dave do 2001, Uma Odisseia no Espaço. Você tem o contato com o policial, né, que é o John Saxon, um cara que eu sempre fico feliz quando eu vejo ele num filme. Nossa, e eu acho que é um dos meus papéis favoritos dele. Eu adoro ele nesse filme, adoro ele também no Operação Dragão, ele dando Kung Fu junto com o Bruce Lee, isso é maravilhoso. Isso é verdade. E assim, os impedimentos que tem dos personagens não conseguir sobreviver ao assassino é muito dado por uma questão logística que é bem palpável, né? A polícia não é extremamente burra, os personagens também não, né? O filme não posiciona eles como burros, né? Porque muitos desses slashers, a pessoa tá transando, tá bebendo e o assassino tá lá espreitando, né? Isso faz com que a gente pense que eles são burros. Aqui acontece mais de uma vez, né? Tipo, a menina vai dormir, vai descansar e o assassino chega e mata ela, né? Mas não... E uma coisa que eu gosto também de como esses personagens são representados, principalmente, né, o grupo principal, né? Porque no começo tem aquela casa cheia, né? Mas todo mundo sai. E o resto do filme é basicamente focado, né, em 3 meninas da casa, né? Mais a House Mother e o pai, né? E o detetive, né? Basicamente. E o namorado. Sim. Mas eu gosto, assim, que, primeiro, todos os personagens conseguem traçar alguma coisa deles, algum traço de personalidade, né? Eles têm escritas, eles têm nuances, eles têm momentos, né, de felicidade, tristeza e por aí vai. A Phil eu não consigo traçar nada. É a menina de cabelo encaracolado e de óculos. Nossa, eu discordo bastante. Eu acho que ela é bem interessante, porque ela é a mais séria, ela toma alguns traços um pouco de liderança em algumas partes, principalmente quando a Barbie tá causando demais. É ela que faz a Barbie parar. Ela que tá meio que, durante boa parte do filme, cuidando de todos à volta. Pode não ter muitas cenas dela diretamente falando com a polícia, mas você vê que sempre que a polícia tá andando, ela que tá perto. E, ao mesmo tempo, é ela que, no final, quebra. Ela quebra antes de dormir. Ela é a que aceita, ela fala, meu, a Claire tá morta. Eu sei disso, só que eu acho que é legal, você vê uns traços dela. Pode ser que... Eu acho que ela tem um desenvolvimento. Eu acho que ela tem um desenvolvimento mais do que ela é a nerd da casa, sabe? Que é o que a maioria dos filmes fazem. Eu acho que todos os personagens têm alguma nuance, pelo menos uma cena que eles mostram uma personalidade diferente da que eles estão demonstrando o filme inteiro. E isso causa essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, o que eu gosto nesse filme é que, por mais que a situação seja séria e todo mundo tá levando a sério, e isso eu acho muito humano no filme, existem as pequenas quebras de humor que não são forçadas. Saca? Principalmente com o John Saxon. Né? Tem as partes da delegacia que são muito engraçadas por causa do... Eu esqueci o nome daquele policial, o burrão lá. Que eles estão sempre zoando ele. E a equipe tá... Eu acho muito legal, assim, que por mais sério que seja a situação, a delegacia é meio que tratado como um escritório. São as pessoas trabalhando. Então existe um humor entre eles, que eles costumam manter entre eles, saca? Que eu acho que é muito legal. Mas mesmo assim, em cenas como quando ele vai na casa, o policial, acho que é a primeira vez, e ele tá descendo a escada com elas, e ele fala, se eu não me engano, da senhora Mac. Ele fala, que ela tava lá, deixa ela dormir. Então, eles começam a rir, sabe? Então, são, tipo, pequenas piadinhas que humanos fazem no dia a dia. Não, assim, um dos grandes pontos desse filme é que os personagens parecem pessoas reais. Demais. Eles parecem muito pessoas, porque isso é uma coisa que todo slasher pegou pra fazer depois. Assim, os slashers anos 80 pra frente, né? De todo personagem precisa ser um arquétipo, um estereótipo, alguma coisa assim. Ele É a forma mais fácil de escrever um personagem. É uma caricatura de alguma coisa. E assim, se a gente pegar, por exemplo,
Massacre da Serra Elétrica, o Halloween, não tem tanto isso, né? Tipo, são pessoas, são jovens, tipo, você pode até ter dramas ali de alguns personagens, situações, traços de personalidade de cada personagem, mas assim, eu hoje, tipo, de bate-pronto, eu não consigo diferenciar uh, o que é cada uma das duas amigas da Laurie do Halloween, mas não falando como sendo personagens ruins. É porque parecem pessoas normais, são pessoas que estão ali naquela situação, são personagens que estão ali para ter diálogos com a Laurie, né? E elas convencem como pessoas reais que convivem com a Laurie. Talvez o E filme eu acho que é começou a muito. abraçar estereótipo foi o Sexta-feira 13 mesmo, né? Eu não consigo. Pega o primeiro filme, me fala pra citar 3 personagens. Eu já vi aquele filme mais de 10 vezes na minha vida. Fala pra eu citar 3 personagens. Eu vou falar o Kevin Bacon, Nem a pelo nome do sobrevivente. personagem, né? Não É o tem Kevin ideia. Não. Bacon. Saca? A mãe do Jason, o Crazy Ralph a Final Girl, que eu não sei o nome dela. Eu esqueço o nome dela sempre. Alice. A Alice. Eu esqueço, saca? E é um filme que eu vi mais vezes do que Black Christmas, saca? Eu vi muitas vezes Sexta-feira 13. Porque ele abraça a ideia do estereótipo de jovens lá se divertindo. E tudo bem também, eu acho divertido isso. Né? E Mas é sim, diferente. o que vocês estão falando dos personagens, por exemplo, o John Saxon, ele não é aquele policial filha da puta, sabe? Que tá fazendo uma frente de ataque com jovens, né? Ele simplesmente tá tentando lidar com o caso e usando todo o aparato da delegacia para isso. Mas não é o suficiente, né? Porque nada nesse filme é suficiente porque ninguém sabe a ameaça, né? Pô, nem a gente Exato. sabe direito, porque a gente sabe é um cara, né? O Billy, mas o porquê que ele tá fazendo, né? O que ele vai fazer em seguinte, a gente não consegue entender muito bem. Sabe que o telefonema, ele é uma constante, né? Sim. Sempre que ele mata alguém, ele liga. E é isso, cara. É muito foda esses personagens. A própria Barbie, que vocês citaram, né? Que é a Margot Kidder, que fez a Lois Lane, né? Ela fez a primeira versão da Lois Lane no Superman, em 78. Pô, ela é a bêbada chata no filme? Ela é, mas nem por isso ela é um personagem ruim, né? Eu Eu acho acho. ela um ótimo personagem, Sim, sim, eu porque adoro ela. ela é outra que, tipo, ela desde o começo ela é a mais desbocada, vamos dizer assim, mas quando tudo desanda, né, quando a Claire some e tudo mais, e ela foi a última pessoa a ser grossa com ela, você vê ela sendo babaca o tempo todo, cada vez mais bêbada, até que ela começa a falar, mano, mas todo mundo tá me culpando, fala logo, saca? E, tipo, você vê que ela tem... Enquanto eu assisti antes dessa última vez, eu fiquei, cara, ela é uma personagem com traços de depressão muito forte que não vão além das nuances que você vê no decorrer do filme. Saca? Ela tem ataque de pânico dormindo, ela... Né, esse momento da bebedeira, enquanto todo mundo tá tenso, ela tá bebendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É uma personagem interessante, é uma personagem que foi repetida em muitos outros filmes com muito menos riqueza do que nessa. E você sabe que ela tem certos problemas em casa, né? Porque a mãe dela liga na véspera que vai passar acho que vai passar o feriado com alguém, e ela fala, por que eu não posso ir, né? E depois ela fala, ela já convida uma colega se ela não quer esquiar, né? Como se fosse uma mudança de planos. E todo o comentário jocoso dela, assim, ela faz uma piada de autodepreciamento, que é bem triste, né? Até mesmo o fato dela ser bem solitária, né? Ela até faz uma piada assim entre aspas, com estupro com ela mesma, né? Que ela fala, a melhor coisa que seria é ser atacada aqui, né? Porque ela realmente é muito solitária. Sim. E a gente ainda não falou da protagonista, né? Que é, no caso, a Jess, porque essa é um personagem assim que quando ela faz o diálogo com o namorado dela sobre aquela questão, né? Que é principal a relação dos dois, é um diálogo assim que se você assiste filme de terror slasher, você nunca ia ver, cara. É um diálogo muito maduro, assim, que faz você pensar muito no que essa personagem queria fazer da vida dela. Cara. É um diálogo que faz, em um diálogo, o que o filme de 2019 tentou fazer em 1h30, saca? E falhou. Mas é verdade, cara. E é engraçado, assim, que tanto a atriz, né, a Olivia Hussey, quanto o diretor, Bob Clark, eles falam que, tipo, nada disso que foi escrito com visões políticas ou coisas do tipo na época, né, porque... ele falou que ele só escreveu essas coisas porque ele queria que os personagens tivessem coisas pra falar entre os assassinatos.
Uhum. Mas é a típica coisa que foge da mão dos criadores, né? Tipo, foda-se. A sua intenção na época basicamente não tem mais valor hoje, porque hoje esse diálogo tem outra força. Você E, querendo ou não. e era algo meio forte também, porque foi em 76 que teve, né, a lei lá do aborto dos Estados Unidos, né? Eu sei que foi depois do filme. Então, e aí tava muito próximo, né? Então imagina se assistir esse filme um pouco depois, né? Que ele vai pegar mesmo, cara. Uhum, uhum. E como será que era isso no Canadá, né? Tem isso. Apesar do filme fingir que se passa nos Estados Unidos, né? De uma forma meio falha, né? Que tem bandeirinha americana na delegacia, os caralho. Ao mesmo tempo que os estudantes jogam hóquei. Aonde nos Estados Unidos que os estudantes jogam hóquei? Mas beleza. Né, mas realmente, assim, pode ter uma tradução um pouco diferente nesse caso, né? Eu não sei como as coisas eram no Canadá. Nem É naquela meio. época, nem nessa, pra ser honesto. Sim, mas é muito bizarro mesmo, cara. O filme com a bandeirinha dos Estados Unidos, assim, talvez ele. Todo mundo Será com aquele que. sotaque canadense, a Isso, protagonista com sotaque inglês, mas é nos Estados Unidos. isso eu não Universidade, consegui gente. Universidade prestar é isso. atenção. É. Cosmopolita, né? Fala. É. Mas o Mas que uma é. coisa que eu acho muito legal, a gente falou meio por alto, é como toda a linha de investigação da polícia faz sentido em se tratando de um lance de desaparecimento. Né? É, a primeira desconfiança. Bom, voltando, né? A primeira pessoa que some ali, né? Que é assassinada, é a Claire. A gente nem comentou do assassinato dela, propriamente dito. Mas ela é a primeira que some e ela tem um namorado que o pai dela não sabe que ela tem namorado. Então o John Saxon lá, o O tenente John ali Saxon. é o John Saxon. Ele, assim, a primeira desconfiança dele é, cara, ela saiu com o namorado. E daí o namorado aparece e fala, não, tipo, ela não tá comigo. E assim, podia virar toda uma cena, sei lá, de conflito com o pai da menina, porque não sabia e não sei o que. Não, tipo, eles estão preocupados juntos. E tipo, não é o foco aqui. Exato. E daí, assim, quando se prova que, ok, tipo, ninguém sabe onde tá essa menina, tem alguma coisa muito errada, aí vai começar essa questão de fazer as investigações aí, né, mais no sentido de busca de pessoa desaparecida. Né? Exato. E seguindo mais pra frente no filme, quando a gente começa a ter. Quando começa a ter a questão da polícia ligar muito depois, né? O lance das ligações do maníaco que liga pro telefone da casa e fica gemendo e fazendo umas vozinhas e tal. Ser a mesma casa da menina que desapareceu, a polícia vira e fala: pera, tem alguma coisa muito estranha, ao mesmo tempo que tem o lance desse namorado de uma das meninas que é uma pessoa meio instável, tem alguma coisa. E assim, de E tem o novo. lance também que ele pergunta uma hora para ela se ele já esteve presente em alguma das ligações. Aí ela fala, na primeira ligação ele estava na casa, mas ela não fala que ele estava com ele. Então Uhum, liga ainda mais as coisas para parecer que foi ele. aham, Outras cenas também que ela tá na ligação, que ela tá, aquela hora que ela tá sozinha, falando no telefone, ele tá no andar de cima. Ele fala que tava dormindo assim que ela desce. Né? Tem muita coisa que o filme tenta empurrar que pode ser ele. uhum. E tem todo o trabalho de novo do John Saxon, né? No momento que ele tá monitorando, né? Tá fazendo. Eles estão com um grampo ali no telefone da casa e recebe o telefonema a Jess, né? A Jess recebe o telefonema do namorado e aí o John Saxon descobre ali que tem um conflito ali no meio, tem um desentendimento, o que começa a levantar a suspeita dele em relação a esse cara. Né? É porque ele é meio creepy, né? Ele fala de um jeito assim sobre a questão, né? Que acho que a gente até pode entrar em spoilers agora. A gente já meio que tá, então vamos É, aí pra spoilers. ele liga pra Jess pra discutir a questão do aborto, né? Ela tá Uhum. grávida dele, ele é um pianista, né? Que ele tá naqueles reformatório. Reformatório não é Conservatório. conservatório, né? Ele quer ser um pianista clássico.
E ela tá grávida dele e ela diz que vai abortar porque não é o plano dela pra vida. Ela fala, tenho muita coisa pra fazer, eu não quero ter um filho com você, eu não quero ter esse papel. Eu nunca quis isso pra mim. E aí ele fica meio sentido e depois ele liga pra ela e fala, don't kill the baby, né? Não mate o bebê, né? E é uma frase muito estranha, né? Um policial ouvir durante um grampo levanta todos os red flags possíveis ali. Né? Sim. Tem também a questão de Eu que... gosto da resposta dela. Ela fala, ele é artista, ele é meio dramático. Lembra aquele meme, né? É artista, tem que ficar elogiando ele, senão ele cai, né? Mas uma outra questão também é que o policial, que é meio atrapalhão, né? Ele já tinha ouvido a reclamação sobre os telefonemas e ele não informou, né, o John Saxon sobre isso. E o John Saxon dá uma dura nele e falou, porra, mano, você vê que a menina que desapareceu é do mesmo lugar que tu tem um telefonema? Você não me avisa? Aquele cara é muito burro, mano. Me dá o telefone de lá. É esse número aqui, felação. Quer dizer, eu não sei como que tá na tradução de vocês aí. Ficou felação no meu. E, porra, cara, você caiu na pegadinha, porque na hora que ele vai coletar, né, o depoimento, a denúncia que as meninas fazem das ligações ali que estão recebendo na casa, quem acaba falando é a Barbie, né? E a Barbie tá ali pela zoeira, pela brincadeira, e o cara lá, eu esqueci totalmente o nome do sargento trapalhão ali. Ele é, assim, a pessoa sem tato social nenhum. Ele é um cara. É o bobo, né? Ele é o personagem mais. Eu acho que é o personagem caricato do filme, né? Tipo, a gente pode falar que a senhorita Mac também é. E até um pouco o pai da Claire é um pouco caricato em certos momentos. Mas... Claire é o cara mais coitado da história do cinema, mano. O pai da Claire é o maior coitado da história do cinema. Eu olho pra ele e só fico com dó. Não, eu tô mais triste por ele, assim, quando souber que a filha dele morreu do que todo o resto. Eu adoro que ele já é desrespeitado na primeira cena, né? Que as crianças jogam neve nele, uma bolinha de neve. Eu adoro quando ele chega na casa e a senhora Mac tá, tipo, ele serião e tal, e cheio de pôster de gente pelada, os caralho, e ela tentando cobrir com a mão as coisas. Inclusive aquela foto da velha mostrando o dedo do meio. Eu já vi isso tanto na internet que aparece nesse filme. Ela foi feita pra esse filme ou ela já era uma imagem famosa em 74? Eu não faço ideia. Eu não sei, eu fiquei com a impressão que era algum experimento fotográfico de alguém, sabe, do quarto, que devia estar fazendo alguma cadeira de fotografia e fez essa experiência, né? Porque eu já vi essa foto sendo usada como meme nos dias de hoje, assim. E aí eu, tipo, quando eu lembro, acho que a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei, eita, meteram meme. Não, peraí, não existia memes ainda. A foto não veio daí? Eu fiquei meio confuso, assim. Eu não sei realmente, cara, porque eu fiquei com essa impressão por conta de não conhecer as fotos e de também ter aquela do casal pelado fazendo o símbolo da paz, né? No quarto. Então eu fiquei com isso assim na cabeça, né? Talvez fossem imagens famosas de revistas, coisas assim, né? Sim. Mas eu fiquei curioso, assim, e morreu aí, eu não fui atrás de nenhuma informação sobre isso. E já que a gente tá falando do caso do pai da Claire, a morte da Claire, que é a primeira do filme, é a mais icônica, né? Sim. Talvez a morte da Barbie, né, seja tão icônica quanto. A morte da Barbie eu quero falar sobre ela, acho ela fantástica também. Então, mas primeiramente na morte da Claire, né, que o Billy, né, vamos chamar ele de Billy porque é o nome oficial. O nome oficial do assassino. Ele tá escondido no armário atrás de um daqueles plásticos para guardar casaco, né? E aí ele pega ela e sufoca a Claire com um saco plástico, né? E isso gruda, começa a entrar pelo vácuo na boca dela. E depois ele deixa o corpo da menina lá em cima no sótão, numa cadeira de balanço, né? Posteriormente ele bota um boneco, né? Faz uns enfeites de Natal lá com ela, né? Só que aquele corpo fica o filme inteiro. E tem muito plano que é alguém discutindo sobre ela estar desaparecida, que começa lá do ponto de vista do rosto dela, olhando pro pessoal, né? Porque ela tá ali no sótão, mas ela tá de frente pra janela, né? Ali. Sim, é quase um enfeite, assim, de Papai Noel ficar na janela, sabe? E é o mais icônico, né? Ele, inclusive, a morte com o saco plástico, não de forma tão efetiva, é repetida nos remakes, né?
Sim, sim. Mas eu acho também ele icônico não só pela morte em si, né? Mas pelo fato de que em vários momentos do filme você vê a galera andando que nem louca procurando a Claire e aí a câmera volta pra Claire na janela o tempo todo, tipo, observando eles. Uhum. E isso é triste, saca? Tipo, ela estava ali o tempo todo, cara. Isso... E o filme não deixa você esquecer isso. Não é tipo o plot final, é tipo o tempo todo você sabe, caralho, ela tá aí, gente. Ela tá olhando pra vocês. Sim. E, tipo, você vê a galera andando em círculo, e é tão agonizante isso, é tão fantástico. E assim, eu já vi certas críticas, né? Porque quando a gente era na internet, a gente vê certas críticas que o pessoal fala assim que o pessoal é muito burro de não ter olhado o sótão. Mas eu não acho que eles são burros por isso, cara. É algo impensável, né? O sótão, ele é mais proibitivo do que o porão numa casa dos Estados Unidos, né? Uhum. E acho que é um comportamento muito estranho. É uma área que não é... É Assim, uma área limite, assim, daquele lugar, né? eu concordo, talvez, do ponto de vista das meninas. Quando a polícia chega para fazer uma investigação, ela não olhar o sótão me incomodou. Não me incomoda. A única coisa que me incomoda é porque eu acho que ninguém espera que ela esteja na casa. Eles vão investigar para ver se tem algum, tipo, sei lá, tem alguma coisa no Não, quarto tá, dela que indica que ela mas fugiu. de repente É, no sótão tem alguma coisa que pode indicar para onde ela fugiu. Tipo, eu não digo de subir no sótão pensando que vai achar um cadáver. Mas se você está fazendo uma investigação e se você já está entrando em todos os quartos para investigar o que está acontecendo, eu acho que o sótão seria um caminho natural para isso. que assim, eles não entram em todos os quartos também, né? Porque a Barbie tá dormindo e o John Saxon fala, deixa ela lá, né? Uhum. Não vai entrar aqui não. Eles estão muito mais preocupados em tentar entender para onde ela fugiu, porque é o que eles estão acreditando, né? É, E e pode falar. não, eu acho que o único cinema sims que eu consigo trazer para esse filme, e não, tipo, é um negócio que eu consigo relevar completamente, é como o Billy tá dando aquele escândalo de dentro da casa e ninguém escuta ele fora do telefone. Sim, É o único cinema assim, mas foda-se, saca? Esse é o total. Foda-se. Foda-se, o Solta tem uma acústica do caralho, Uhum. é, mas é o único. é, Assim, o Ele não liga sótão tem ele bastante liga do coisa quarto, para isolar o som, é bom. mas ele liga do quarto, mano. Mostra ele ligando e, tipo, filmando a cama. é que na verdade ele teria ligado sempre do telefone da House Mother, né? Porque é a linha que é diferente do Ah, resto da casa, né? e Mas, não tem porque ter um telefone no sótão, né? sim, mas até aí, É, foda-se, mas não. Não. eu não acho que um problema desse, tipo. Não, como eu falei, é o único cinema sims que eu conseguiria trazer pra esse filme. Uhum, E é só pra não falar que eu tô passando pano pra tudo. Eu uhum. tô passando pano pra isso. Mas eu reconheço o que eu tô fazendo. Mas você falou que você queria falar da morte da Barbie? Quem era o. Não, eu acho a morte dela. Eu não sei vocês, mas eu senti uma vibe tão Dario Argento, a morte Sim, dela. é o bagulho Como é... o vidrinho lá, eu acho, cara. Não, então, mas não só isso, a forma. Tipo, o Dario Argento ele sabe filmar cenas de morte de uma forma bela, né? Essa mistura do grotesco com o belo, né? Seja por causa da fotografia dele, que quase sempre eu tô falando porque existe o Dario Argento bom e o Dario Argento atual. Então eu tô falando, era sempre naquela época. Bom, mas tipo, como ele intercala primeiro as crianças cantando lá na frente, né? É uma cena leve, enquanto tá rolando o assassinato dela, e não é só o unicórnio dourado, né? Mas filma muito a mão Dourado não, dela de naquele. cristal, né? É de cristal. Filma muito a mão dela no fundo preto com outras coisas de cristais em volta. Então é uma. Pra mim é uma cena assim. Ela é bonita, saca? É Essa uma cena cena de giallo, né? Tipo, ela é é um diálogo bonito totalmente. essa cena. É Uhum. Ela tem um muito ar, da um ar gente. meio até de cenário, né? Porque você É. esquece que é um quarto, aquilo ali fica tudo escuro. Ele lembra muito essas mortes realmente do Dario Argento, cara. E E até pra porque mim, ela tá Eu sendo morta nem. enquanto ela tá dormindo. hum, E, né, então, tipo, dá um ar meio onírico, assim, a morte dela. Sabe? Que ele tá usando um unicórnio, sabe? Um ser meio mitológico. É mitológico, é folclórico, sei é lá. mitológico, né? Porque não Uhum. existe, então é mitológico. Então, é folclórico, não sei. Saca? Eu não sei, eu acho que uma cena que. Ela é bonita, assim. É meio que.
Não, tem 3 assassinatos mais claros, né? Esse é o primeiro e o da senhora Mac, né? Porque a Phyllis, a Ela morte dela, morre. ela é morte, não mostra, né? Só mostra a porta fechando e tal. O que é bem terrível também, eficaz. Né? Mas eu não Mas sei, eu gosto dessa morte, ela. Não sei, ela diz bastante pra mim, a morte da Barbie, pra visualmente. mim, é a única que tem um ar meio sexual, né? Até por conta de que ela fala que ela viu um estranho chegando, né? E aí a filha vai lá ver que ela tá tendo um pesadelo. Ela faz Uhum, a brincadeira de que seria muito bom se um estranho entrasse aqui, né? A forma que ele penetra o corpo dela em cima dela, assim, sabe? Com a coisa pontuda. Ele é muito sexual pra mim, da mesma forma que tem mortes sexuais, assim, em diálogos, né? Que uhum. eu acho, assim. Não acho que é um demérito nem nada, assim. É a É uma única que eu consigo característica, né? é É a uma única característica. característica que eu consigo enxergar em pensar que o Billy tem um problema sexual mal resolvido, né? Porque as ligações dele são todos xingamentos, né? De xingamentos sexuais, ele faz insinuações, ele fala sobre sexo oral, né? De Uhum. forma bem nojenta, assim, e dá a entender que ele fez alguma coisa com a irmã dele que chama Agnes, né? Nas ligações. Uhum. Então, é a única que eu consigo linkar com esse abuso mais sexual, assim, do personagem, né? As outras mortes, elas são icônicas tal, mas elas não têm esse mesmo sentimento pra mim, né? Principalmente a da governanta, não, da House Mother, que é uma morte muito triste, né? A mulher meteu a cabeça ali no sótão, veio o gancho. Sim, toma As um pessoas têm gancho. ganchos em sótão daquele jeito? Eu nunca entrei num sótão americano. Deve Então, ter, não faz sentido ter, na verdade. Você subir as coisas, né? É. pô, mas Você... Eu o nunca. alçapão é pequeno, cara. Eu não sei. Tudo bem, não vou julgar porque eu nunca entrei no sótão de uma casa americana, Pode ser né? que tenha. Eu acho que faz sentido, porque você ficar subindo as coisas pela escada deve ser mó difícil. Sei lá, Ou só uma observação, não uma crítica, saca? às vezes o Billy Curioso. instalou. Ele instalou Pode assim, Ele pô, ser. fez mano. rapidão. Vai ser bom ter um aqui pra levar esses corpos, né? Como é que ele levou os corpos? Com um gancho. O Não, dela, mas. claramente, porque o dela mostra subindo. Sim, sim, mas porque, pô, levar o corpo da Claire não ia conseguir naquela escada marinheiro. É. E a pessoa fica pesada depois que morre. Mas Enfim. é. Oi? Não, enfim, vamos prosseguir. Então, mas é uma morte muito icônica, assim, e eu não encontrei nada pra corroborar que a inspiração é de Diallo, mas lembra muito, né? A gente que tem Ah, esse costume de ver Diallo, a gente vê essa semelhança, cara, Não, né? o namorado da Jazz lá, ele parece um personagem que estaria em uns 500 diálogos. Sim, sim. Mas aí Aquele cabelinho tem muito também, a né? questão de que o filme é dos anos 70. Mas é que, como os diálogos são todos dos anos 70, ele é o cara que mais parece um personagem de diálogo. Né? Mas ele é o sim. assassino da arte, né? Se você pensasse, entre aspas, do Diallo, né? Porque ele é o cara artista lá que começa a ficar É, frustrado, né? sempre tem Uhum. um cara da arte, né, nos diálogos. Curiosamente, assim, essa última vez que eu vi, eu fiquei olhando pra ele falando, caralho, esse maluco, ele me parece um Mike McDowell genérico. Aí eu vi que o Mike McDowell foi chamado pra fazer o filme, pra fazer esse papel, e ele não aceitou na época, e ele disse que se arrependeu pra caralho E depois. pior que é, Que ele... parece mesmo, agora que você falou, parece muito Ah, o McDowell nessa época. então, esse cabelinho é curioso, curioso. E o personagem dele, ele é muito filho da puta, né? Porque, Ele é um cuzão. cara, ele joga em cima, pra mim, né? Ele joga em cima da Jazz toda a frustração dele de não ter passado no recital. Não é recital, porra. É o nome, é no concerto lá que ele Não, é fez um com os jurados. recital, é É o um. recital. Acaba sendo. Uhum, E joga em cima dela, né? uhum. Ele falhou lá e aí ele quebra o piano e depois ele quer que a mulher desista da Dela vida porque ele dela desistiu da dele. porque ele Uhum. desistiu da carreira dele de piano lá, né? De pianista, Eu, cara. Eu acho muito corno, velho. Eu acho que o único problema desse diálogo, talvez, não sei se é necessariamente desse diálogo, mas ela vira e fala, você sempre sonhou, ela começa a falar dos sonhos dele, aí ela fala, eu também tinha meus sonhos que eu te falei, e ela nunca fala pra gente, eu acho que é uma informação que poderia enriquecer um pouco a personagem dela, porque no final, assim, ela é a personagem que tinha sonhos que ela não quer abandonar, e a gente Uhum. não tem ideia de que são esses sonhos que ela não quer abandonar, eu acho que é a única informaçãozinha, assim, que a mais poderia dar uma engrandecida na personagem mesmo, né? Oh, Porque ela é a personagem que a gente menos tem coisa, assim, tirando o que ela está passando no momento.
Ao mesmo tempo, eu sinto que o namorado dela é engrandecido por faltar essa informação. Engrandecido assim de ser um filho da puta, né? Porque ele joga isso na cara dela, que ele tá desistindo, mas ela meio que tá uma cara assim, pô, eu não mandei você desistir dos seus sonhos, né? Se E fode assim, aí, meu filho. é uma relação que, independente disso, você vê que já tá bem merda, né? O cara deveria ser bem controlador e coisas do tipo, né? Porque desde o começo ela tá afastada da Ana dele. Então, né, você consegue pescar que tem coisa de antes até. É, o Já. cara, o namorado mais agressivo, ele, ele nem é agressivo, né? Que é o cara que joga hóquei, né? E hóquei É. é um esporte de sair Ele, na porrada nas pessoas. ele fica puto com a polícia não fazendo nada e tal. Depois ele Mas some só, que né? tá de Mas. boa, né, cara? Uhum. E, É que ele também é o personagem que a gente esquece que existe, né? Ah, e, não, e a- mas ele é completamente jogado nas sombras ali, né? Tipo, ele Uhum. não é usado muito esse personagem. Uhum. uma outra diferença, assim, pra gente que tá mais familiarizado com o que virou slasher, né? É que o Black Christmas, ele tem toda uma sequência de tensão com o telefone, né, cara? Assim, Nossa, isso é muito bom. Eu acho que quando assisti o filme pela primeira vez foi o que mais me marcou no filme. Os o, caras tentando rastrear. As cenas de rastrear, né? Porque como ele se passa nos anos 70, né? Toda a questão Analógico, de tudo. ligações de telefone é feito com telefonista, daí precisa chavear as ligações, fazer as conexões ali, e até para a polícia monitorar de onde está vindo a Uhum. ligação, é um processo físico, né? Um dos caras da polícia tá lá enfim, na companhia telefônica. Na telefônica. tá na Vivo. E enquanto a ligação tá rolando, ele tá correndo para descobrir qual relé de telefone, sei lá como que se define isso, tá ligado com o que tá fazendo a ligação ali, né, na Uhum. casa. E ele precisa que a ligação dure, sei lá, 15 minutos que eles falam. Só que, cara, você ficar 15 minutos com alguém no telefone é uma vida, né? Tipo, E É, ainda e ainda mais um assim. maluco, né? É, Um então, maluco xingando, né? que meio que, tipo, o tempo que ele vai demorar é o tempo que ele tá lá falando sozinho, né? Porque uhum, ela não tem nem como responder às coisas que ele tá falando. uhum, Né? Ele não tá reagindo a nada que ela fale. uhum. Então, é tipo, é isso, né? Tá lá. É a sorte dele falar um pouquinho mais dessa ligação. Só tem um momento que o Billy, ele se dirige a elas de forma explícita, que é no começo, né? Na primeira ligação. Ele faz todo o showzinho dele lá de vou chupar sua xereca, não sei o que, né? Gritando. E aí ele Uhum. termina falando, eu vou matar todos vocês. É. É. E aí Depois a Barbie dá uma zoada, né? Mas isso que dá uma elevada no tom, né? Mas depois Uhum. ele só liga pra xingar, né? Uhum, uhum, Ele, uhum. ele é quase o Márcio Seixas lá, cara. Ficava mandando áudio pro Marcelo, né? O dia inteiro só xingando, assim. Aí o cara foi lá e se vingou. Bom, eu acho que a gente pode ir pro confronto final. Confronto final. Confronto final. A gente tava falando aqui da ligação telefônica e aí eles percebem que as ligações estão vindo da própria casa, né? E isso é o plot twist pros personagens e não pra gente, né? Que já tava entendendo de que ele tava dentro da casa o tempo todo. E aí o que acontece? A Jess, ela teve mais uma discussão com o namorado dela, né, o pianista louco lá, que ele quer, porque que ela tem um filho, ela não quer, ela pediu para ele sair da casa, ele vai embora. E nesse momento ela tá sozinha, porque a filha foi dar uma olhada na Barbie, né? E a Barbie foi assassinada, e quando ela descobre o corpo, ela também é morta pelo Billy. Um pouco antes disso, a Jazz e a Philly, elas estão lá parada e batem na porta dois Dois redneck, caras lá. dois caras mega creepy com uma 12, né? E elas ficam mega incomodadas com Uhum. eles lá. Eles querem, não, que a gente é o grupo de busca, a gente tá procurando aqui, vocês estão seguras, fica bem aí, não sei o quê. E elas Tem a... meio. Aconteceu algo estranho aí. Elas nem abrem a boca falando no telefone, mano. Elas até brincam depois. Ah, eu prefiro falar com o assassino do que com esses caras. Isso também é outra coisa muito, muito natural, né? Porque é um susto que elas tomam, mas elas têm um alívio cômico nisso, né? Aham. Uhum, Essa questão, assim, porque elas estão muito tensas. Mas posteriormente disso, a filha morre, né? Como eu disse. uhum. E aí a Jessica sozinha, o John Saxon descobre que
as ligações estão vindo de casa e avisa, no caso, o tenente de Mocó lá pra avisar e fala, ó, você tem que falar pra ela sair da casa e ficar calma e esperar a gente ali fora. Não conta pra ela que as ligações estão vindo de casa. E em defesa dele, ele fez o certo. Porque Não, ele a mulher tentou, não- ele tentou demais e tentou ela de não todo tava botando uma fé, né? Uhum. E aí ela percebe que o assassino É que tá a lá. ideia era assustar ela, né? Sim, sim. É tipo, sai daí, sai, fica de boa. Talvez ele fala, ô, o sargento tá na porta, sai, espera ele tá indo aí. Ele quer falar com você, ele poderia ter feito melhor. Uhum. Sim, Mas, poderia, né? né? Ele Ele, tentou, ele tentou. ele passou na prova de polícia, eu não sei como. Né? Porque quando a gente tem 3 pessoas fazendo a prova de polícia naquela cidade, e as 3 passaram porque eles estavam de 5 policiais. Pode ser. Mas o que acontece é que a Jazz, ela, em vez de fugir, que ela poderia ter fugido, ela vai gritar por conta da Philly, né? Que ela não sabe que a Philly e a Barbie estão mortas. E essa é E uma parte que eu vi algumas análises burras de pessoas falando: e o policial fala pra ela sair da casa e não subir a escada e ela sobe a escada. Mas esse filme é justificado. Ela tá fazendo isso porque ela quer avisar as amigas. Ela sabe que as amigas estão dormindo, na cabeça dela elas estão dormindo. É. E mesmo quando ela grita, ela não quer aceitar que elas estão mortas. É uma reação humana. Saca? Não é mal escrito. Vocês estão burros. Desculpa. Foi parte da minha pesquisa pro outro na Nerd. não, Me mas irritou. é que assim, eu acho que às vezes as pessoas elas exageram nessas análises, né? Porque, pô, entra no quarto aí da sua mãe, do seu pai e coloca o dedo assim fazendo silêncio, pra eles fazerem silêncio. Eles não vão fazer, né? Pessoas não vão obedecer, elas vão fazer Mas coisas que que porra são. é essa? Uhum. Elas não vão entender essas coisas. E ela vai atrás e acaba confrontando com o Billy. E dessa vez a gente tem um relance, acho que mais do braço, né? Que ele tá atrás da porta e do olho dele pela fresta. E ela é perseguida por ele e até o porão, né? O que é curioso, né? Porque levou ele para um lugar que não é o conforto dele da casa, né? Ele E é tá o no porão, sótão. né? Ele vive no sótão lá. E quando ela tá no porão escondida usando aqueles atiçadores de lareira, o namorado dela chega, né? O pianista vê ela pela janelinha do porão, fica acenando, oi, né? Não sei o que, não sei o que. E nesse Mano, momento, esse cara, ele. o quê? Eu odeio esse cara, mano. Eu odeio esse cara. Porque o filme inteiro ele não consegue ler nenhum sinal. Saca? Ele é o artista mais incapaz de qualquer coisa. Saca? Quando ele chega, ela acabou de falar com a assassina, ela tá ligando pra polícia, ele fala: Ai, você demorou, hoje eu tava dormindo. Aí ela, porra, a Claire sumiu, eu tava num grupo de busca. Ele, nossa, que nobre. É tipo, caralho, mano. E aí ela tá tentando falar com a polícia e ele falando na outra orelha dela. É tipo, caralho, ela tá falando com a polícia. Cala a boca, é a mesma coisa. Ela tá tipo no porão com uma arma, tremendo. E ele, ai, o que tá acontecendo? Porra, mano, você é idiota. Mas o que é Eu acho importante que ela para matou ele, não foi nem pra acreditar que ele era assassino, porque ela cansou, ela tinha desculpa perfeita. Que puta que pariu. o que é importante pra gente é que nesse momento a gente também tá em dúvida se ele é o Billy ou não. E aí Sim. isso torna muito ameaçador. E quando ele entra, é cortada a cena, né? Porque o John Saxon tá chegando com o carro dele de polícia, né? De polícia de John Saxon. E eles tinham deixado um policial na frente da casa que tá morto, né? Outra morte que foi Sim. fora da cena, né? E aí você ouve um puta de um barulhão, de uma gritaria. E quando o John Saxon chega lá dentro do porão, tá a Jess caída e o namorado também, né? Você descobre que o Uhum. namorado tá morto e que a Jess matou ele em confronto. Uhum. E aí eles fazem toda a ligação dos pontos falando que ele realmente é o assassino, né? Porque o John Saxon tinha investigar o conservatório e viu que o piano tá todo fudido, né? Aquele diálogo esquisito no telefone também deixou ele com um pulga atrás da orelha. E termina o filme com a Jess no quarto, né? Que ela foi sedada. Os policiais tudo conversando, tem repórter, essas coisas. E aí eles pedem pra... Acho que eles vão pro hospital, né? Fazer alguma O autópsia. senhor coitado. Eles vão pro hospital também levar o senhor coitado que teve um ataque, né? Ah, sim. Ele teve um breakdown ali. Ele... E tudo acontecendo, a galera esqueceu completamente que a filha do cara ainda tá desaparecida. E é óbvio naquele momento. Nesse momento eles descobrem que ela tá de fato morta. Que ela morreu Não, mesmo. Não, eles não descobrem não. nunca. Não descobrem. Tanto que Não, quando mas. eles estão levando ele desmaia, eles levantam ele e um policial, um dos caras que tá carregando ele, não sei se é o policial ou o doutor, fala: Não, relaxa, você vai ficar bem, ela vai aparecer. Ele fala Ah, isso, a tá. última frase que o cara fala pra ele. Tá, não, verdade.
Então, e tanto que ela continua no porão. É que No porão não, no a sensação de resolução é muito forte nessa hora, né? Uhum. Essa hora, o filme inteiro ele já acha que ela morreu e ele tá tentando responder, né? Tanto que tem a hora que a Barbie fala, vocês acham que a culpa é minha, que ela fugiu por minha culpa e agora ela tá morta e a culpa é minha. E quando ela fala ela tá morta, ele vira a cara, né? Tem muitos detalhezinhos assim. Uhum. Né? Então o tempo todo ele tá tentando fugir dessa realidade. E esse momento é tipo, porra, achamos 30 corpos aqui e sua filha não apareceu ainda. Tá morta. É a parte que ele não aguenta mais. Eu acho que é um desenvolvimento legal também, sabe? Tipo, porra, Uhum. a questão dele é desmaiar, ele é um pai. Ele é exausto. E Eu o, acho que o é muito bom. pulo do gato desse final, que ele é tão aterrador, é que, no caso, ela tá lá sedada, né? Tem os policiais na casa e todos eles vão pro hospital e deixam um na porta. Só que eles ainda não descobriram o corpo da Claire e nem da House Mother. E E pega aí, o assassino errado. e pegaram o assassino errado. E aí, quando a câmera começa, né, puxar pra fora da casa, assim, vai terminar, vai subir os créditos, né? Você ouve o telefone tocar. É. Toca durante os créditos, é muito bom isso. É muito E bom. isso daí é muito foda, Eu acho que é um dos porque, melhores finais do terror, assim. Acho que sim, é Uhum. perfeito, assim. Não dá pra mudar uma vírgula nesse final. ele é muito aterrador, porque você sabe que a Jess tá condenada, cara. Né? Provavelmente ela já tá morta quando Não, o telefone toca, quando eu porque tô. ele liga depois que ele mata sempre. Uhum. Sim, sim. Cara, é fudido, assim, né? Você pensar que é um filme baixo orçamento do cu do Canadá, né? O Canadá se esforçando aí pra fazer um blockbuster canadense, emplacar nos Estados Unidos, botando bandeirinha dos Estados Unidos no desk do coisa, botando esporte patriota que é o hockey, né? E, cara, é um filme fudido. E assim, eu fiquei falando no começo que ele não é reconhecido, nem foi reconhecido na época como um dos pilares, e hoje ele é conhecido por ser por conta de você ter uns estudos a respeito da produção dos slashers, que vieram depois do primeiro ciclo, né? Tem todo um novo material sobre isso. É muito triste que o público não conheça tão bem, né? Uhum. Sim. Até a gente que gosta de filmes de terror, né? Que eu considero que são pessoas que estão sempre procurando ver coisas novas, mesmo que são antigas, demorou um pouquinho pra gente chegar nele, né? Sim. A internet claramente deu uma nova vida pra ele, né? Mas ele Sim. era um filme até então renegado àquela estante funda da locadora, né? E eu gosto do remake de 2006, já falei isso pra vocês no nosso A gente grupo, fala um pouquinho dele já já. mas os remakes eles não fazem muito bem por esse filme, cara, porque são Não. remakes bem abaixo, sabe? Sim, sim, sim. Então E, ele fica esquecido, assim. e acho que assim, é interessante né, que assim, a gente falou várias vezes o nome do Bob Clark aqui, né? Acho que é interessante falar um pouquinho dele também, né? Porque eu acho que o que ele ficou mais conhecido depois provavelmente foi por Porky's, né? Os Sim. dois Porky's que ele dirigiu, que talvez o pai do American Pie, O pai do American Pie, né, cara. e desse Esse. tipo de comédia. Eu não revisito Porky's há mais de 10 anos, eu tenho curiosidade, justamente porque Black Christmas é um filme que ele fez, foi intencional, ele, por exemplo, não sexualizar as meninas, não ter cenas de nudez, essas coisas. E aí, tipo, você tem o pai do American Pie e eu não lembro de Do... tantas cenas dele, mas uma coisa que me remete muito os dois, acho que uma das poucas cenas que eu lembro de Porky's, a cena da treinadora das meninas, que os meninos estão olhando as meninas se trocar, tomar banho por um buraco no banheiro e um deles coloca o pinto lá. E a treinadora, acho que ela agarra o pinto dele, aí depois é uma cena, se não me engano, dela explicando para a diretora a situação e ela, tipo, explicando num tom sério e ninguém, tipo, conseguindo, as pessoas explodindo de rir. Hum. Saca? As pessoas que deveriam estar levando aquilo a sério explodindo de rir. Me remete tanto à cena do policial falando do endereço, o falácio, e os caras morrendo. São cenas tão parecidas, assim, então, só que com contextos completamente diferentes. Eu tenho curiosidade. Aí ele também fez aquele A Christmas Story, não esqueci, acho que aqui no Brasil é uma história de Natal, que é um desses clássicos natalinos. Interessante, né? O diretor de Black Christmas ter feito um filme de Natal pra família, né? E ele teve uma morte bem trágica, né? Ele morreu em 2007. Ele e o filho dele morreram num acidente de carro que um motorista bêbado bateu no carro dos dois. Nossa. Caramba. Então foi uma morte bem trágica, assim, né? As pessoas do. Eu vi um documentário sobre o Black Christmas, né? E as pessoas falam muito bem dele, que trabalhar com ele era muito bom. Ele era um cara bem respeitoso com os atores, com a equipe inteira e tal. E, né?
teve essa morte bem trágica, né? Pô, ele e o filho dele de 20 anos estavam indo viajar. Tenso. É foda isso. É, aquelas coisas inexplicáveis, né, cara? É. Muito Uhum. triste mesmo. Uhum, uhum. E E acho Bom, que do vamos resto do falar. elenco, não sei falar do resto do elenco, acho que é um elenco bom, né, de modo geral, né, mas eu acho que o principal aqui, né, o John Saxon, acho que ele talvez seja o mais famoso da galera, ele e a Margot Kidder, né, porque fez a é, Lois Lane. no caso, a atriz que faz a Jazz, ela é muito famosa, né? Muito, Então, muito. Ela é fez que um ela... Romeu e Julieta mega Uhum. famoso, né? Que esse Romeo e Julieta, eu vi uma curiosidade dele, que ela tem uma cena de nudez, esse filme, né, de nudez. É nudez menor E de idade, né? exato, e ela teve, tipo, o diretor teve que conseguir uma permissão para ela, para deixar filmar essa cena, e por conta dessa cena, ela não pôde ver o filme na estreia, porque o filme continha cena de nudez e ela era menor de idade, só que a única nudez do filme era dela mesma, o que é bizarro, né? Ela fez o Psicose 4 do Mick Garris, né? E acho que um filme dela completamente esquecido, que é um filme que eu tô enrolando para ver, porque eu descobri sobre esse filme na pandemia e me falaram, esse filme se a pandemia tá te afetando, eu não vejo esse filme, mas ela fez um filme que chama Vírus, em 1980, do Kinji Fukasaku, que é um diretor, era um diretor super foda, assim, do Japão, né, que é um dos caras que trouxe de volta o cinema de Yakuza, né, nos anos 60 e 70. Ele dirigiu até aquela franquia que é considerado o poderoso chefão da Yakuza. Além disso, ele é o diretor de Battle Royale e de Clock Tower 3. É uma produção... Aquelas produções, acho que é canadense, japonesa, americana, porrada de gente. Então ele misturou atores do mundo inteiro para contar essa história sobre pandemia e ela é uma das personagens desse filme. Eu tenho muito que ver esse filme. Ele tá baixado desde o começo da pandemia. Eu acho que agora eu já tô com um psicológico para ver ele, mas ele é um filme bem importante, assim, falando que ele é muito bom. Né? Talvez outro filme esquecido, mas muito bem elogiado, inspirado no livro. É, você tá falando do elenco também, a gente ficou chamando ele de namorado, né? Mas na verdade o nome dele é Peter, né? Ele é Uhum. interpretado pelo Keir Dullea, não sei como se pronuncia. Ele é o Dave de 2001, o Odisseia no Espaço, né? Uhum. Um dos cientistas que está viajando com um robô que decide brincar de chat GPT, né? E mandar todo mundo pra puta que pariu. O... E o John Saxon, que você falou, ele tá em inúmeros filmes, né? Ele é Uhum. o pai da Nancy, né? Do Hora do Pesadelo. Ele fez o Operação Dragão com o Bruce Lee. E eu gosto muito de ver o Ele John fez Saxon nos filmes. Tenebre do Sim, Dario sim. Argento. O John Saxon, ele fez muito filme de Velho Oeste também. Ele é Eu um. gosto muito que o John Saxon uma masculinidade daquela dos anos 60 70 que você não vê mais, né? Ele e o. Não, mas eu adoro isso, cara, porque é uma coisa diferente, né? É o homem durão, né? O Uhum. Michael Ironside lá, que você também gosta muito, né? Que eu também gosto. É Michael Ironside, né? É uma coisa aí, o Jack Nicholson Ele também tem esse ar pra mim que eu gosto de ver eles no filme, sabe? Porque é algo muito diferente, E, né? e é uma coisa curiosa também é que ele entrou pro filme assim poucos dias antes da produção. Porque quem ia fazer esse papel era o Edmond O'Brien, né? Que é um ator vencedor de Oscar, os caralho. E quando caralho, deu branco. O Bob Clark foi conhecer ele, foi encontrar ele no aeroporto, ele já ficou meio preocupado, o cara chegou numa cadeira de rodas, mas ele levantou, cumprimentou ele e tudo mais, e ele, tá, acho que vai dar. E só que aí eles estavam num restaurante e o cara começou a falar que ele estava no quarto de hotel dele. É. E foi depois descobriram que ele estava com Alzheimer, né? Não sabiam ainda. Ou, sei lá, não estava divulgado, algo do tipo, né? E ele ainda queria gravar com o Edmond, só que ele falou, putz, se fossem só cenas internas, ele ia gravar com ele. Só que como tinha muita cena externa e era aquele frio do Canadá, ele falou, mano, eu vou matar ele. Então ele teve que, tipo, demitir ele, assim. Né, o produtor que demitiu ele fala que foi um dos piores momentos da carreira dele, assim, porque quando ele demitiu pra ele e explicou o motivo, assim, falou que o cara quebrou de chorar, assim, tipo, provavelmente realizando, né, que a carreira dele já era. E foi É. o momento mais difícil da vida dele, e o filme quase foi cancelado por causa disso, que eles não conseguiram um ator. E aí o John Saxon chegou, tipo, de última hora, assim, e meio que deu uma salvada no projeto, né, então... É até impressionante o quão bom trabalho que o John Saxon fez esse filme com um preparo tão baixo que ele teve. Foi realmente dias antes do filme começar as filmagens que ele entrou. E também tem a Phil, que é interpretada pela Andrea Martin. Uhum. Essa atriz, ela reprisa
participação na franquia em 2006 fazendo a House Mother, né? É. Mas ela é mais importante que ela fez um papel muito bom no Casamento Grego. Ela é a tia festeira, a tia bagunceira que no caso, o sogro e a sogra do noivo da moça que vai casar, né? Da protagonista, traz um bolo em forma de pudim, ela não sabe o que fazer com aquilo, ela enfia um vaso dentro, cara. E é sempre um prazer ver ela atuando, né? Eu gosto muito do jeito dela. Ela é uma atriz que tá aí até hoje, né? Ela é uma Até atriz mesmo talvez mais prolífica da equipe inteira, assim. no remake de 2006, que ela tá fazendo já uma pessoa muito mais sarcástica, assim, eu gosto muito dela, assim. E adorei ver um começo de carreira em que ela faz, né, um personagem que eu nem tô acostumado de ver, assim. Muito bom. E uma última trivia sobre a Olivia Wilson, antes que eu esqueça disso, porque essa é muito importante. Ela estudou com a Sharon Osbourne. Olha só. Olha aí, Sharon é a esposa, né? é a esposa do Ozzy. Esposa, empresária gigantesca do... Babá também, né? Porque teve uma época difícil aí que o Ozzy, né? Pelo amor de Deus. Eu vou te contar, viu? Quem eu queria ver a biografia dela, viu? E também uma outra curiosidade que tem, né? Quando a Olivia Hussey, ela conheceu o Steve Martin, Sim. Steve Martin falou que ela tá num dos filmes favoritos dele. Ela falou, Romeu e Julieta? Ele, não, Black Christmas. Eu vi mais de 20 vezes essa porra. Agora, só mais uma curiosidade também que tá no documentário que eu assisti, mas os caras batem muito no peito numa informação que quando você vai pesquisar ela é bem menos importante do que parece, que eles falam que Black Christmas é um dos filmes é um dos filmes favoritos do Elvis e que ele assistia o filme todo Natal. Ele forçava a família dele a assistir. O que significa que ele viu o filme, tipo, 2 vezes antes de morrer, porque ele morreu 2 anos depois que o filme saiu. Então, no máximo, 3 natais. Mas falam que a família dele continua por ele. Esse negócio, os caras falam isso também, que é como se fosse um negócio, mas quando você pesquisa, você fala, pô, isso é bem menor do que vocês estão fazendo parecer, saca? Mas quando você faz as contas, né? Isso é algo que a No marketing, cara. O DVD tá lá, tipo, o filme favorito de Elvis. Elvis não perde esse filme em um Natal. Favorito do Elvis, né? Tá escrito assim uma aspas, né? Muito bom, baby, né? Os produtores, eles falam que tem muito carinho, né? Os atores também, que existem pessoas que assistem o Black Christmas no Natal, né? Que nem a tradição de ver filmes natalinos, né? Tem gente que gosta de ver Gremlins, Felicidade Não Se Compra, Duro de Matar, né? Mais recente pra mim, Os Oito Odiados, né? Que é um filme sobre o pessoal trancado no inverno, tentando que passar uns 2 dias com pessoas que eles odeiam, né? Também tem um espírito natalino aqui. Tem muito. E tem gente que faz isso com Black Christmas, cara. E eles falam isso com muito carinho. Eu acho que eu não vi todos os natais desde que eu assisti esse filme, mas eu vi em algum. Não, tipo, no dia do Natal. Porque no dia do Natal, normalmente eu não vejo filme. Mas, tipo, na época natalina, eu costumo assistir esse filme e algum outro de Papai Noel assassino sempre. Meu sonho é botar pra ver a família inteira ver de olhos bem fechados no Natal, cara. Okay. Ousado, hein? Imagina só, né? Todo mundo lá. Se alguém tiver com o peru na mão, que se prepare, viu? O peru Chester, no caso. Mas enfim, a gente divulgou muito, mas faz parte que a gente tá perto do Natal, é uma época muito feliz. Vocês querem falar dos remakes? Vamos falar rapidamente. Eu acho que a gente pode falar meio em linhas gerais, né? Porque acho que já estamos aqui com 1h30 de transmissão. Acho que na prática a gente está uma hora e pouco. Mais ou menos, porque a gente ficou bastante tempo transmitindo, arrumando áudio e tal. Mas vamos falar primeiro do de 2006, que eu assisti. Né, eu assisti nessa qualidade horrível no YouTube, que ele tá inteiro lá no YouTube. Inclusive a legenda tá completamente errada, a legenda que botaram lá. Eu tive que ver sem legenda porque, tipo, eu peguei umas 9 legendas para esse filme em português e inglês. Todas estavam, tipo, 25 minutos atrasadas, sabe? Não conseguia sincronizar aquela legenda nem falei, vai sem legenda. Aumentei pra caralho o volume e o que eu não entendi, eu falei, é importante. Eu acho que eu tô afim de falar desse remake de um jeito mais aberto aqui, mais menos seguindo estrutura do filme ou coisa do tipo.
Eu vou, tipo, dar uma opinião. Eu acho que. Não sei se o Johnny vai concordar ou não, mas eu acho que esse remake faz a coisa ao mesmo tempo mais interessante e menos interessante possível para um remake. Que é, tipo, o remake é basicamente a história das ligações. Eles pegaram as ligações e tentaram desenvolver toda uma história de um personagem. Aham. E o que para mim é interessante no sentido de, tipo, vamos fazer um filme diferente. Não vai ser um remake um para um, vamos trazer algo novo. Do mão Ao mesmo amarelo. tempo, ao mesmo tempo é a coisa menos interessante, porque a coisa menos importante do filme, pra mim, é você entender o Billy. É. Saca? O filme se torna pior se você souber quem é o Billy. Mas eu não sei, esse remake Mas ele tava num caminho que eu não sabia o que ele poderia fazer. eu concordo em partes com você, mas assim, a minha opinião é: se você vai fazer um remake, eu não acho que vale a pena refazer o filme, né? Tipo, o filme de 74. O filme de 74 tá ali, ele é muito bom ainda, a gente pode assistir, curtir ele. Eu gosto que eles tentam fazer uma coisa diferente, da mesma maneira que eu acho que eu gosto de como o Halloween do Rob Zombie meio que dá um pouco mais uma profundidade na história de origem do Michael Myers, né? Profundidade, mas hein. Não, tá, mas tem mais coisa do que o filme original, né? Sim. Esse aqui, ele vai muito mais a fundo, né? Eu acho que é muito engraçado também, porque assim, o original, uma coisa muito importante, icônica dele, é o quanto você não vê o assassino. Uhum. Você não vê ele. E aqui eles querem mostrar mais o assassino. Eles pintam ele de amarelo. E primeiro eles transformam ele no Yellow Bastard do Sin City. Uhum. Mas aí o filme tenta fazer um. Eu sinto que o filme achou que isso era um plot twist. Que é o fato da Agnes estar também lá matando gente. Isso daí eu tenho um problema muito grande, cara. Eu acho. Não, calma. Eu acho isso fantástico, porque assim. O original tem todo o lance você não saber quem é o assassino, aí o remake eles botam um assassino surpresa, beleza. E durante boa parte do filme, mesmo a gente sabendo, a gente tem background do Billy, eles querem mostrar o assassino sem mostrar a cara dele, pra criar algum mistério. Ao mesmo tempo, o cara é um amarelo fluorescente, e na primeira cena do assassino você vê, ei, essa pessoa não é amarela. Então é muito claro que não é ele, desde o começo. É tipo, mano, por que ele é amarelo? Por que vocês quiseram dar esse toque? Por que ele é amarelo? Eles quiseram criar uma tensão sobre quem é o assassino e pintaram o assassino, um dos assassinos de amarelo e o outro não. Aí você claramente sabe quem é quem. Tem uma questão que esse filme, né, ele sofreu muito com a edição. Isso fica claro, porque as mortes. Uma morte da menina, ela perde a cabeça e depois ela tá só sem os olhos inteira, né? Foi costurada lá, colaram com bonder. Mas tem uma questão de que o assassino, quando a gente tá conhecendo ele, que ele é amarelo, a gente não sabe qual é o tempo que tá passando a fuga dele do hospital. Porque as mortes estão acontecendo já. E tem aquela menina esquisitinha, né? Que usa um óculos enorme, que meio que pintam como se ela fosse a irmã perdida do Billy, né? Alguma coisa assim. Isso no começo, depois eles jogam tudo isso pela merda, né? Mas ela tá com uma luva amarela. Aí eu pensei, será que esse filme tá falando da história do Billy e o tempo dessa fuga não tá acontecendo ao mesmo tempo e a menina é assassina? Ah, não. Ela morreu assim, tipo, 2 minutos depois, né? Aí eu falei, tá bom, só deixa o filme passando aqui que eu vou acompanhar. Porque, diferente de vocês, eu achei ele filme muito divertido. Por quê? Eu concordo com todas as críticas que vocês fizeram, principalmente o Johnny falar que a casa não faz sentido, porque ele tá olhando do piso do banheiro. Nossa, cara, que é aquilo? Não, tipo, tem uma cena, pra quem não assistiu esse filme e não vai ver, tem uma cena, tem todo um lance que ele tenta fazer de homenagem pro filme de 74, que o Billy tá sempre à espreita, né? Ele tá sempre olhando o pessoal, ele tá observando, e tem aquelas tomadas de ponto de vista e tal, legal, pô, bacana. Aí vamos explorar isso, né? O negócio do Billy tá sempre espreitando, e a gente vê na infância dele, ele tava sempre olhando pelas frestas,
tábuas quebradas das paredes, ele estava sempre ali, né, e tal. A gente sabe que casa americana tem esse lance de paredes ocas, né, então uma criança consegue entrar e daí você acaba conseguindo. E daí, assim, você até consegue comprar a ideia quando ele chega e bota lá o Billy para olhar através de um quadro, de um pôster, né, tem uma hora que ele tira uma taxinha de um pôster e tá olhando por um buraco que tinha ali, beleza. Agora tem uma cena que o Billy, ele chega, ele tá por baixo do banheiro. O quão fino é as paredes americanas para uma taxinha causar um buraco que vai até o outro lado? Sei lá. Não tem essa, só nem se fosse de drywall. Não, mas eu tava comprando como se aquele buraco existia por baixo do pôster, ele arrancou o pôster e tá olhando através do buraco. Pode ser. Mas eu tô tentando passar um pano pro filme, tá? Olha aí. Mas assim, o negócio do piso do banheiro não tem como. Porque é um piso daquelas lajotinha bem pequena, né? Tipo, praticamente ladrilho, né? E o Billy, ele arranca um desses ladrilhos ali de baixo e ele começa a olhar a menina tomando banho, porque assim, já que o filme original não trazia nudez em nenhum momento, vamos trazer nudez nesse filme. E ele... Oh, cara, que cena medonha que é aquilo. Porque ele arranca por baixo o ladrilho e ele começa a olhar, só que assim, o olho dele tá no nível do chão, porque não é um olho de uma pessoa olhando através de um buraco, é um chroma key, é um olho colado digitalmente no chão do banheiro. É uma cena tão horrorosa, tão mal feita, cara, que eu quase xinguei a televisão em voz alta enquanto eu vi essa cena, cara. Não, eu concordo que é terrível. Tem uma outra cena mais pra frente que ele faz a mesma coisa de uma calçada, sabe? Essa casa, ela não tem fundação, não tem nada. Não, cara. Muito bizarro. Mas o que eu gosto do filme é que ele, pra mim, ele tem um clima de Natal muito legal, porque é a galera lá quietinha na sala conversando e contando a história do Billy, né? Tanto que tem uma hora que a luz é cortada, elas têm que sair pra fazer as coisas, né? Eu fiquei triste, falei, pô, meu, tá tão gostoso aqui, eu só ouvindo as histórias do Billy, com vocês aqui, discutindo quem é estranho e quem não é. Saco que vocês vão ter que fazer alguma coisa nesse filme. E uma coisa que você citou sobre... Existiu o plot twist da Agnes, tá na casa, né? A irmã do Billy. Que é irmã e filha, né? Porque nessa história a mãe do Billy estuprou ele e de lá nasceu a Agnes, né? Uhum. E umas coisas muito, muito nojenta e tal. Eu acho terrível porque, primeiro, que a Agnes ela é interpretada por um homem, Uhum. ela não é interpretada por uma mulher, e não existe o porquê ela ter esse problema de gênero, né? Me parece mais uma questão de que, bom, slashers normalmente tem personagens... Mas você acha que a Agnes tem um problema de gênero? Pra mim é, tipo, no sentido... A personagem, pra mim, assim, é tipo um homem fazendo mulher porque eles queriam, tipo, mostrar que a Agnes é, tipo, um brutamontes, mas eu acho que... Então, ela... eu não acho que ela tem um problema de gênero no filme. Mas tá. colocar um homem é muito estranho, cara, sabe? Acho que eles queriam ter alguém em brutamontes lá, genérico. Não sei, cara. Eu acho que me... Pelo menos pode ser a minha visão de hoje em dia. Me soa muito, muito nojento, sabe? Eu não fiquei legal com essa sequência aí, não. Mas é um filme com muitos efeitos mesmo, né? A morte do gelo, que o Johnny adorou, né? Nossa, cara. Não, o filme ele chega num nível que tem uma morte por acidente, que é simplesmente um estalactite de gelo caindo, tipo, do telhado da sororidade ali daquela casa. Cara, assim, eu consigo ver aquilo caindo na cabeça de uma pessoa, e a pessoa, ai caralho, sabe? Mas ela tem que ir pro hospital, se tiver muito pontudo, vai doer. Mas morrer daquele jeito, eu fiquei, cara, nossa. Assim, a direção desse filme é pavorosa. Assim, pavorosa desde a construção de cenas. Cara, tem uma cena. Cara, esse filme quanto mais eu penso nele, mais revoltado eu fico. Tem uma cena, cara, o confronto final ali no hospital. Que tem a irmã da Claire, que aqui é Claire, né? Não é Clare, é Claire.
ela tá. Quer dizer, eu não lembro se é irmã da Claire ou irmã de alguma das outras meninas. É a irmã da Claire, que desaparece primeiro. Que desaparece, né? Assim, ela e a outra menina lá são as Final Girls aqui, são as sobreviventes, quer dizer, até esse momento, né? Elas estão ali no hospital. Aí, tipo, acho que alguém, como que é? A loira, né? Ela tá, a protagonista, ela tá ali quase meio sedada. Aí ela sai do quarto, ela volta pro quarto, a menina não tava mais lá. Aí sai do quarto, corta a cena, volta, a menina tá lá e morreu. Sabe, tipo, tem umas coisas assim. É a mesma coisa com num dos flashbacks, eu acho que é o flashback de 92, que é quando o Billy mata a mãe e o namorado do pai dela, que chega a mãe, chega na sala, tem lá a árvore de Natal, tudo. Ué, cadê a Agnes? Onde tá a Agnes, né? Aí sai pra procurar, não sei o que. Ela sobe, né, no andar de cima da casa, procura, não acha. Aí de repente acho que ela recebe uma ligação, não lembro direito se era isso. Fala, Agnes, agora é minha família. Tem a frase de efeito lá dele. Aí ela volta pra sala, tá a filha com os olhos arrancados, tipo, ela tinha acabado de passar na sala e a Agnes não tava lá. Cara, é uma confusão, é um filme que deixa desnorteado, assim, cara. E eu acho que a maioria das mortes são muito ruins, assim, porque são uns cortinhos tão... Sabe, quando a gente vê esses remakes sombrios dos anos 2000 de filmes de terror, pelo menos alguns deles faziam umas mortes maneiras. Uhum. E aqui é tipo uns cortezinhos. Eu vi a versão uncut ainda, eu achei que ia ter alguma coisinha. Eu não sei qual deve ser a diferença dela pra versão cut, porque são umas mortes tão. Cortes tão rápidos, saca? E tem uma morte que eles entram no carro, aí mostra de fora uma explosão de sangue, né? Você não entende o que aconteceu ali dentro. Parece que ele deu um tiro na menina. Uhum. Mas eu acho que isso. a parte mais gráfica é ele fazendo biscoitinho com as costas da mãe. Sim. Assim, o que esse filme traz de diferente, eu acho que é a melhor parte dele, que é, assim, a gente pode questionar se isso é bom ou não, mas pra mim é o melhor que esse filme fez, que é a história de origem do Billy. Eu acho que é uma coisa estranha e bizarra o suficiente pra render um filme. Precisava ter essa história de origem? Eu acho que vem muito um pouco do que o Bonatti falou. Né? É o melhor e o pior do filme, né? Tipo, eu acho que é uma história bizarra o suficiente para ser interessante, né? É o moleque que nasceu estranho, né? Ele nasceu, na verdade, não estranho, ele nasceu com uma doença, uma disfunção hepática que faz ele ser mega amarelo. Aí quando ele nasceu, a mãe dele achou horrível, ela sonhava ser mãe e de repente nasceu aquela aberração, então ela sempre maltratou, mas o pai do Billy tratava ele bem, né? Gostava dele. Até um momento que chega lá a mãe com o namorado dela, eles vão e matam o pai do Billy, praticamente na frente dele. Quer dizer, não na frente dele, mas ele acaba vendo, porque ele estava enxergando ali, estava observando através das paredes. E assim, ele é maltratado durante toda a vida, tem essa situação bizarra, que é bem um ponto que muitos diretores de filmes de terror passam traçam uma linha que eles não querem cruzar, mas esse filme ele é ousado nesse nível de fazer uma cena onde uma mãe estupra o filho de 12 anos engravida dele, né? É tipo a parada feita pra chocar, que é tipo, sério, é sério que é aí que você quer chocar. Tudo bem que, né, o filme original, Entre os Telefonemas, pode tirar coisas que o Billy foi abusado. Você pode tirar muita coisa de lá, porque ele fala muita coisa muito rápido, né? São 3 pessoas fazendo vozes do Billy lá, falando 1 milhão de frases. Então, beleza, mas eu não sei, cara, é uma cena que... ela me incomoda não num bom sentido, sabe? É sério que você tá indo pra aí? Tipo, ela me incomoda de um jeito meio apelativo. Eu acho que é possível você fazer um filme sobre isso funcionar. E existem meios e meios de se tocar nesse tipo de assunto. Eu não acho que esse filme tenha tido bom gosto nisso ou em qualquer outra coisa que ele fez.
Inclusive na tentativa de se fazer um filme. E vale falar que se você ver o trailer desse filme, tem uma porrada de cena que não tá no filme, que tem cenas que caralho, qual é o nome do presidiário? O Robbie Weinstein. 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 Não sei falar sobre o nome dele. Harvey Weinstein. Que parece que ele. Não, esse filme não vai vender, não. Eles filmaram umas cenas pro trailer, basicamente. Que, tipo, não estão no filme. Que não existem no filme. Que beleza. E E ele teve uns 3 ou 4 finais diferentes. E a gente ficou com aquele. Tem um final, eu não lembro agora qual é, mas eu lembro que eu vi um vídeo uma vez no canal do filme, ele fala de todos os finais, e ele fala de um que era interessante, mas eu não lembro o porquê. Mas assim, era o mais interessante, eles decidiram seguir com o que eles seguiram. é que alguém volta no tempo e convence a eles não fazer o remake, né? Mas assim, tem esse remake de 2006, que apesar dos pesares, ainda é um filme divertido de ver. 2019 saiu mais um, né? A gente fala em 2019, ele é um filme pós-Me Too, Ele né? podia chamar Twitter Christmas. Que foi feito por uma diretora, escrito por uma roteirista, né? Então ele tem toda uma pegada de ser muito mais político e falar sobre machismo, né? Patriarcado, essas coisas todas. Só que ele é um filme muito ruim. O problema desse filme também é que ele foi feito de uma forma muito apressada. Assim, você vê claramente o primeiro roteiro feito, né? O primeiro draft, que eles chamam. Eles fazem um roteiro e reescrevem mil vezes até virar um projeto. Cara, provavelmente eles usaram o primeiro, assim. Pelo que eu vi, a coisa do tipo, o filme entrou em pré-produção em junho e em julho ele já estava filmado, saca? É uma parada assim, ele foi feito assim, a gente precisa de um filme de Natal. E aí, tipo, correram e fizeram um filme, tipo, em 3 meses. E, Isso, né, e tentaram fazer um filme com comentários sociais esses 3 meses. O problema é que é tudo na superfície, é tudo da forma mais, né, tipo, discussão de rede social, sem nenhuma peneira, sem nenhum roteirista podendo revisar aquilo e falando, tá, como a gente vai abordar esses assuntos? Então, para mim, ele se torna aquele filme que ele quer abordar assuntos extremamente importantes, que a gente já comentou aqui que o original, sem tentar, fez. Mas ele acaba sendo o filme que prejudica esse comentário, né? Ele acaba sendo aquilo que as pessoas que odeiam esses comentários acham que esses comentários são, saca? Qualquer obra que vai falar sobre feminismo e coisas do tipo, são obras como essa que essas pessoas mentalizam e usam para criticar, né? Então ele acaba virando mais uma munição contra um assunto extremamente importante do que algo que poderia beneficiar isso, né? Por causa que ele foi feito um filme feito por produtores e provavelmente algoritmos. e também, assim, ele tenta fazer um plot twist que, na verdade, não tem um maníaco atrás das meninas, né? É toda uma sociedade secreta de homens que está Isso. matando as mulheres, porque uma delas expôs um cara que estuprou ela numa festa, sabe? Ela tava bêbada, e aí ela foi estuprada, e ela faz uma dancinha de Natal com as amigas, onde a música ela canta que o cara estuprou, tal, assim, e isso é filmado, jogado no YouTube, e pega mal, né? Porque todo aluno rico, branco, tal, né? Tem a questão de que eles querem tirar o busto do criador da faculdade porque ele era um escravocrata, né? E essas coisas assim, assim, todos os assuntos são assuntos que casam muito com a visão do mundo em 2019, né? Mas aí, infelizmente, ele é um filme que não é bem feito nesses aspectos. Cara, Corrido, assim, né? sim, ó, filmes sobre feminismo, filmes sobre racismo, assim, que vão pro terror, existem e são ótimos, né? Mas não é o caso desse, infelizmente. Então, o Black Christmas, ele vai cada vez mais vai fazer um remake pior. E é foda que, sim, que até tirando toda essa parte, eu acho ele como um filme, ele é muito esquisito, né? Toda a estrutura Eu não dele, gosto da edição dele, cara, a edição dele é porque horrorosa. depois eu fui ver o review do Trecheira Violenta, né? Abraço, amigos Trecheira Violenta. O Oswaldo conta que ele foi gravado de um jeito, pelo que para ser rated R, e aí eles quiseram fazer um PG-13 na edição. Então um monte de morte é simplesmente interrompida. É. Assim, ele tem alguns poucos momentos que a fotografia tenta fazer algo, né? Tipo, acho que aquela primeira morte que a menina faz o anjinho, ela é visualmente Legal. bacana. Talvez a única.
Acabou. É a única que eu lembro, é a única. É a primeira morte do filme, que ele tem uma porrada de... acho que até o Oswaldo falou isso no review dele, que ele repete a mesma coisa 2 vezes, né? Que é ela fugindo de alguém, abre uma porta e aparece outra pessoa, ela fugindo dessa pessoa. É tipo, acontece a mesma cena 2 vezes na sequência, até que ela rola a morte do anjinho, que é... A fotografia dessa morte é bacana. Eu acho que é realmente a única que eu lembro, assim. Aí E o depois o filme. final é uma loucura, com uma porrada de gente caindo na porrada. É tipo, mano. E ele usa o nome Black Christmas única e exclusivamente porque é uma marca que existe algum reconhecimento. Porque ele não tem absolutamente nenhuma ligação. Não existe. Hã? Não, é engraçado a diretora falando que o que inspirou ela a fazer esse filme foi que no final do original a protagonista não tá salva, né? Porque todos aqueles homens ignoraram o que estava acontecendo e deixaram ela à mercê do assassino, né? E ela queria... Foi isso que aconteceu. Então, beleza, e foi isso que ela queria trabalhar nesse filme, mas não é isso que acontece, sabe? Isso é objetivamente errado, né? Ninguém ignorou nada, as pessoas simplesmente acharam que tinha solucionado as coisas, inclusive ela. Saca? Tipo, ninguém ignorou nada. Na verdade, o tempo todo eles estão mirando no namorado pra acreditar que ele é culpado. Mas nada fica. o que fica desses comentários é que Black Christmas vale muito a pena ver o original, cara. E é isso. Pois é, vamos para as notinhas? Vamos. Considerações finais? Começar pelo original. Ok. Acho que só o original, né, que dá, né? Não, vamos dar pra todos. Tá bom, tá bom. Cara. Tá. Eu sacrifiquei 3 horas da minha vida pra ver os outros 2, cada um tem 1h30. Eu vou transformar isso em uma pele. Em algum tipo de pele. Eu vou começar então falando aqui, porque eu não vou falar por muito tempo. Para mim, o filme de 74 ele é um sete peles. Eu apontei algumas coisinhas aqui, mas, de novo, é coisa de cinema sims, né, que nem o Bonatti falou. Não estraga de maneira nenhuma a experiência do filme. Eu acho que ele é muito original, ele é muito bem feito. O lance dele não se apoiar em muleta do slasher, porque não existia isso na época, faz dele muito único. Se o Black Christmas de 74 você tem um grupo de personagens reais extremamente interessantes, eu acho que o 2006 me traz um grupo de personagens bem reais. Sabe quando te levam para uma festa que você não queria estar e você tá vendo um monte de gente conversando e você fala, caralho, mano, quanta gente chata, eu não consigo prestar atenção em que nenhuma dessas pessoas está falando, porque eu simplesmente não ligo para nenhuma delas. O de 74 é o oposto disso. Fala, tipo, tem essas pessoas aqui, elas parecem pessoas reais, elas agem como pessoas reais e elas têm problemas reais. Elas têm problemas. E eu quero ver as dinâmicas de diálogos dessas pessoas, acontecendo os assassinatos ou não. Quero acompanhar essa história. Tá legal. Então, por isso e por todos os motivos aqui que a gente discutiu ao longo do podcast, eu dou 7 peles para ele. Maravilha. André, sua nota pro 74. Olha, 7 peles. Eu acho esse filme maravilhoso. Ele é muito tenso, cara. Ele é o filme que você assiste, quando ele te fisga, você não fica comendo nem nada, mas você fica se mexendo na cadeira, sabe? Peraí. Vocês estão indo pro lado errado. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui, gente. E adoro os personagens, como você disse, eles são muito reais. Eu não acho que tem nenhum defeito nesse filme, pra mim. Ainda mais na situação que a produção foi feita, assim, muito respeito. Eu desejo muito que quem for ouvinte nosso e não tenha assistido, assista esse filme, mesmo tomando os spoilers, porque vale muito a pena. E é isso. Bonatti. Eu. Posso fazer o pouco na nerd antes? Pode. Esse foi difícil, cara, porque... Mas eu peguei um curtinho que eu acho que ele sintetiza todos os outros, que é: os furos afetaram muito o longa que tinha potencial para ser muito melhor do que foi. E eu vejo muita gente falando dos furos, eu não vejo uma pessoa falando que furo é esse. Mas eu adoro críticas baseadas em supostos furos de roteiro feitos pela internet.
É o furo metafórico. Eu adoro Essa esse tipo frase de que você crítica. falou do review parece que foi escrito por Carlos Drummond de Andrade, né? O cara fez Sim. todo um lirismo aí. Mas muito ruim, pelo amor de Deus. Então, muita gente reclamando do final. Eu, caralho, mano. Mas enfim. Cara, Sete Peles é fácil, um dos meus filmes favoritos. Eu acho que é tipo um dos melhores slashers, proto-slasher já feitos, assim, ponto. É um filme que eu não me canso de ver. Desde que eu conheci ele, eu já vi ele, sei lá, deve ter visto umas 6 vezes já. Eu acho que personagens ricos, as atuações funcionam muito bem para cada personagem. Todo o clima dele é maravilhoso. Aquele final, para mim, é um dos melhores finais possíveis. Eu não consigo pensar um final que tenha uma vírgula melhor do que aconteceu com esse filme. É um filme que eu não consigo pensar em nada que eu realmente mudaria nele, saca? As poucas coisinhas que a gente pode ter apontado aqui, para mim, não tem nenhuma relevância. Para mim, é um Sete Peles, é um clássico absoluto. Vejam ele, se vocês não viram ainda. Revejam se vocês já viram, porque sempre vai ser bom. Eu não Show. tenho mais muito o que acrescentar. Vamos falar do filme 2006 agora. Eu vou puxar e falar minha nota já. Pra mim, o filme de 2006, sendo bastante generoso, eu dou 3 peles pra ele, porque eu tô de bom humor, primeiramente, porque senão seria 2. E eu gosto da maluquice da história de origem e da maluquice da Agnes ali no meio. Eu gosto, assim, apesar dele fazer tudo bem mal feito, ele eu comprei a ideia de fazer uma história de origem não canônica desse assassino que a gente sabe tão pouco dele. Faz ali, beleza. Tipo, não tá machucando ninguém. O problema é que o filme é muito ruim, né? Mas eu acho que ele faz uma maluquice interessante ali. E é tudo que eu posso falar de bom desse filme. A direção é tenebrosa, as coisas, tipo. Você tá sempre perdido, parece ser. Cara, parece que você tá bêbado. Sabe o que parece? Parece que você tá num sonho. Sabe, que você entra numa porta, depois você sai da porta, você volta para aquela mesma porta, é outra sala no lugar. Não de uma forma David Lynchiana que faz coisas parecerem um sonho, só Não, que como deveria. ele parece um sonho que quando você acorda você fala, puta, que bom que era um sonho. Realidade, eu preciso disso. Então, minha nota é 3 peles. André, pra repetir a sequência do outro filme. Opa, apesar de ter falado que eu gosto do filme, achei divertido, eu não dou 3 peles pra ele, não. Já dei 3 peles pra filme melhor aqui. Uhum. Eu dou 2 peles aí, dois biscoitos feitos de pele das costas da mãe do Billy. Porque ele é um filme que é uma bagunça. E eu gosto muito do clima dele, assim, no começo dele ser uma galera conversando no Natal, né? Mas concordo com todas as críticas e parece realmente um pesadelo que você tá numa casa, você acha que a sua casa ela é de papelão, sabe? Uhum. Terrível. Então é isso, duas, É muito isso. duas peles. E você, Bonatti? Eu dou. Eu dou 3 peles porque eu vi o de 2019. Mas eu acho ele assim, de verdade. Eu fiquei entre 3 e 2 também, mas realmente, eu juro pra vocês que o 2019 fez eu subir uma pele pra esse filme. Mas por quê? Eu acho que de todos esses remakes sombrios, eu não vou falar que ele é o pior, porque existe, sei lá, A Hora do Pesadelo. É. Mas eu acho que até A Hora do Pesadelo parece mais um filme dirigido por alguém do que esse. Esse filme, ele realmente parece um filme de produtor, saca? Desde o fato, tipo, de como as mortes foram feitas, cenas essas gravadas, isso daí começa a ficar muito claro, mas parece que nada que acontece nele foi pensado por 5 minutos, né? E no meio disso tudo, ele me decepciona, porque eu esperava, pelo menos, que eu não sou uma pessoa que odeia esses remakes sombrios da série. Eu acho que alguns são divertidos. Eu gosto muito do Sexta-feira 13. Eu adoro Do Halloween. do Massacre da Serra Elétrica. Não, Eu acho um Massacre. excelente Massacre da filme. Serra Elétrica eu gosto também. Eu gosto do Rob Zombie, que são diferentões e super controversos. Saca? Vários desses eu consigo citar como filmes que me divertem. Esse eu sinto que ele, ao mesmo tempo que ele tá tentando demais, né, na forçação de barra desse prequel,
ele parece que ele não se importa com nada que ele tá tentando. Ele tá fazendo tudo da forma mais a gente tem que lançar um terrorzão nesse Natal. Sei lá se ele saiu no Natal, se nem saiu no Natal, mas a gente tem que lançar um próximo remake, o qual a gente ainda não fez. Ah, nossa, esse Black Christmas, né? Umas pessoas gostam. Vamos fazer. É tipo completamente feito sem se importar com absolutamente nada. Essa é a impressão que eu tenho. Sabe uma coisa que eu gosto desse filme? Se eu não falar aqui, eu nunca mais vou falar em lugar nenhum. Tem a Mary Elizabeth no começo da carreira. Bom, também. Mas uma ideia que eu achei interessante para esse filme, para ser um twist em relação a uma coisa do original, é as ligações feitas para casa são feitas dos celulares das meninas que estão morrendo. Ok. Porque o lance de 2 linhas de telefone fixo em 2006 em casa é difícil, né? É difícil. Então, eu acho assim, obviamente não é tão interessante quanto a 2 linhas de telefone fixo numa casa. Mas acho que a única forma de você fazer esse filme nos anos 2000. Eu achei uma forma legalzinha de atualizar isso, mas desculpa, pode retomar. O remake, só falar, o remake de 2019, ele caga totalmente, porque as ligações viram SMS de stalker, sabe, assim, de internet, e não tem impacto nenhum do jeito que isso é filmado, cara. Então, 2006 até que manda bem, sim. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Eu acho que ele é um filme... não tenho a mínima vontade de revê-lo, saca? Não sendo uma pessoa contra remakes sombrios. 2019 eu não assisti, então eu jogo na mão de vocês. Acho que não tem nem muito o que falar, viu? Eu dou uma pele pra esse aí. E é isso, cara. Eu dou uma pele pra ele também, porque eu acho que a gente não estabeleceu se pode zero. Mas eu acho que eu dou uma pele pra ele porque tenha sido do Anjinho, sei lá. Então eu dou uma hóstia, sabe? É tão ruim que nem dá pra dar 7 peles do capiroto. Tem que dar um negócio mais totalmente avesso. Então eu dou uma hóstia. Tipo, a gente desenvolveu muito pouco dele, e eu sei que existem pessoas que gostam desse filme pelo simples fato dele estar fazendo um comentário sobre o assunto que elas gostam, e para essas pessoas elas não vão gostar das coisas que a gente está falando, provavelmente. Né? Inclusive, eu acho que o pior vídeo do Scary Cat é sobre esse filme, para mim, porque ele se prende muito sobre quem não gostou desse filme é porque não gosta desses comentários, ou porque é machista. É tipo, não, gente, eu acho que você tá se limitando. É um canal que eu gosto demais, assim, mas esse foi o pior vídeo que ele fez, porque eu acho que ele se limitou muito a você não aceitar crítica nos seus filmes. É tipo, não, o original fez isso, saca? Fãs desse filme do original não são pessoas que odeiam esse tipo de crítica, porque isso tava lá em 74. Mas enfim, eu acho que o maior problema dele é isso, cara. Ele é um filme feito por algoritmo, ele é um filme feito também, eu não vou nem culpar as pessoas que escreveram e dirigiram esse filme. Eu não vou culpar essas pessoas, eu vou culpar quem produziu esse filme. Porque, como eu disse, esse filme não teve tempo de ser feito. Saca? Ele foi um filme feito, sei lá, cara, em 3 meses. Não tem como isso dar certo. Não existe isso no cinema. Só na mão do Roger Corman, né? Do resto, só na mão do Roger Corman. Que ainda ia fazer um negócio muito menor e menos ambicioso do que esse filme é. É um filme ambicioso. Sim. E eu acho que ele é um desastre em tudo que ele faz. Em tudo. Ele faz mal porque ele tá querendo criticar. Ele, saca, ele não leva a nada, ele já foi esquecido. Né? As pessoas não citam ele nem como obras feitas para, sei lá, irritar pessoas de direita. Não, porque as pessoas já esqueceram dele. Ele fez o mínimo barulho durante as 2 semanas que ele saiu. Nem pra guerra cultural ele serve. Nem, ele não tem mais nenhuma relevância cultural, esse filme. Ele já perdeu isso. E para um filme que foi feito visando justamente isso, mostra o fracasso que ele foi. E ele é um filme chato. Acho que o principal disso, ele é um filme chato, assim. Ele é só chato. E é isso. É isso. Então, uma pele, porque eu acho que a gente não dá menos que isso. A gente está completando aí mais um ano de Rádio 7 Peles. Esse é o último podcast do ano. Já é 2024. Vale falar que a gente ia ter um outro saque esse ano, mas como a gente teve que adiar esse programa por diversos motivos, né? Então, assim, esse é o último podcast do ano, do site em geral, né? O saque volta agora em janeiro. Você não quer gravar saque semana que vem? Você vai estar viajando? Eu não tenho certeza se eu vou estar de volta. Eu posso dar um toque. Dá um toque. Se você estiver de boa na quarta, fazendo nada, a gente grava.
Tem dois joguinhos que eu queria falar. Hã? Tem dois joguinhos que eu queria falar. Beleza. Eu acho que talvez dê. Eu acho que se eu tiver de volta, a gente grava. Em Beleza. janeiro a gente tá de volta, né, com o Rádio Sete Pérez, e a gente vai falar de que filme, Johnny? Thanksgiving. Pode ter no Brasil? Feriado Sangrento. Porque Ótimo. aqui a gente caga pro Dia de Ação de Graça. Não, não se Não importa existe com na essa nossa graça. cultura, né? Uhum. Então, Aqui o peru vem no Natal, né? Exatamente. Mas o peru vem no Natal. Mas é eu verdade. tô muito. Eu ainda não vi ele, eu tô muito animado pra ver esse filme. Ó, eu adorei esse filme, vai ser muito da hora fazer essa gravação, que a gente vai complementando o nosso cast de Grindhouse, né? Porque ele foi um dos filmes dos trailers fakes de Grindhouse. O André até tweetou lá, né? Thanksgiving Rainha, Terrifier Nadinha. É, eu falei isso aí, esqueça Matrix, cara, né? Esqueça Matrix. Mas Então é o isso. filmão já tá, só pra complementar, ele tá no cinema agora e também já tá no aqui, ó. Ele caiu do caminhão. Esqueci que eu não tenho câmera, tá fazendo com a mão. E é isso. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou o Rádio Sete Peles ao longo do ano de 2023. Boas festas para todos vocês. Boas e festas. a gente se vê no ano que vem. Tchau, tchau. Feliz Boas festas, 2024. Você ouviu a Rádio Sete Peles, o podcast de horror dos Super Amigos, com Johnny Santos e Guilherme Bonatti. Siga a gente no Twitter em @Rádio Sete Peles. Contato através do nosso e-mail radiosetepeles@gmail.com, onde o 7 é um numeral.